Em um jantar de trabalho, regado a bebidas, a policial Kong So-hyun suporta os devaneios bêbados de seus superiores. Seu gerente a aborda, perguntando em alto e bom som quando ela planeja se casar. Ele insiste que ela está na idade certa, fazendo comentários vulgares sobre como o tempo não é gentil com mulheres acima dos 30. Seus colegas homens riem em concordância, afirmando que as mulheres declinam após os 25. Impassível diante da conversa desagradável, Seo-hyun apenas sorri. Ela pega uma garrafa para servir uma bebida, comentando friamente que a única coisa que realmente está em declínio ali é outra coisa inteiramente. Com um sorriso zombeteiro, Seo-hyun finaliza sua resposta incisiva, insinuando que o que está em declínio por ali é a masculinidade deles. Seus colegas ficam atordoados por um segundo, mas suas mentes bêbadas rapidamente mudam de assunto. Um deles murmura que é uma pena que ela ainda esteja solteira. Percebendo que cruzaram a linha, So-hyun decide encerrar a noite. Do seu jeito, ela começa a preparar algumas bebidas incrivelmente potentes, enquanto os homens sem noção aplaudem. Seu gerente levanta ansiosamente o copo, fazendo um brinde à sua suposta futura vida de casada, enquanto todos tomam suas bebidas, alheios ao seu plano. Seus colegas ficam eufóricos, elogiando suas habilidades incríveis em misturar drinks. O gerente Kim, corado e animado, declara que a festa não seria a mesma sem ela. So-hyun apenas ri, mas sua mente está em outro lugar, refletindo sobre por que se submete a isso. Não é porque desfruta. Em sua linha de trabalho, conversas cruciais acontecem nesses encontros. Para evitar ser excluída apenas por ser mulher, ela não só compareceu a esses jantares, mas aprendeu a dominá-los, socializando com os veteranos e jogando o jogo melhor do que eles. So-hyun reflete sobre como se tornou a arma secreta nesses jantares de trabalho, um sinal distorcido de que suas habilidades são reconhecidas. Mas mesmo uma mestra tem seus limites. Quando tenta escapar à meia-noite, um muito bêbado gerente Kim implora para que ela fique, reclamando que a festa está apenas começando. Mantendo a calma, So-hyun dá uma desculpa rápida sobre precisar esvaziar seu copo para a próxima rodada. Ela sai para uma varanda tranquila, finalmente escapando do barulho. Colocando seu casaco, ela acende um cigarro, exalando devagar enquanto encontra um momento de paz. So-hyun dá uma longa tragada, sentindo o peso do seu trabalho. Ela precisa agradar clientes, importantes, mesmo quando estão falando besteiras. Todo esse estresse precisa de um canal. Ela pega o celular, rolando pela lista de contatos para encontrar alguém que a ajude a relaxar. Mas ao passar os dedos pela lista, ninguém parece certo. Esse velho hábito de usar exaustão física intensa para aliviar o estresse é difícil de quebrar. Foi o que a ajudou a passar por Harvard e um trabalho insano em Nova York. Para So-hyun é como um esporte, um treino que a deixa completamente renovada. Ela ri da ideia de casamento. Para ela, é uma piada. Lembra-se de ter terminado com um cara perfeitamente bom há um mês, apenas porque ele trouxe o assunto à tona. Desde então, sua vida tem sido um turbilhão de horas extras constantes, e o estresse tem se acumulado incessantemente. Cansada da rotina, decide que é hora de agir. Com passos deliberados, diz a si mesma para se recompor. Um sorriso confiante e astuto se forma em seu rosto enquanto ela anda com uma determinação renovada, pronta para assumir o controle da sua noite, cheia de confiança. So-hyun marcha em direção ao seu destino, mas a visão atrás da porta faz o mundo dela parar. A mandíbula dela cai enquanto ela questiona se está na sala errada. Dentro da poderosa elite, Jong Ji-hwan está em uma situação profundamente comprometedora com outra mulher. A súbita intrusão o surpreende. Ele imediatamente empurra a mulher para o lado, irritado e totalmente pego de surpresa. Seu olhar se volta para Soyeon, exigindo saber o que ela está fazendo ali. Estupefata com a acusação, Soyeon fica completamente sem palavras. Ele é quem foi pego em flagrante, mas está questionando-a. Cansada da situação, ela avança e puxa seu colar, aproximando seu rosto do dele. Seu coração dispara contra as costelas. Sem se deixar abalar pela sua ousadia, Ji-han pergunta se ela está atraída por ele. Para sua surpresa, e provavelmente a dela, ela solta uma confirmação. Ela admite que o acha atraente, mudando completamente a dinâmica de poder na sala. Completamente chocada, Soyeon vê Ji-han se aconchegando com outra mulher. Ela imediatamente recua, balbuciando um pedido de desculpas por estar na sala errada antes de sair rapidamente. Mas mesmo após fechar a porta, ela não consegue afastar o olhar intenso dele. Parecia que ele a estava tocando. Sozinha no corredor, totalmente atrapalhada, ela percebe o quanto está frustrada. Enquanto ela estava presa entretendo homens mais velhos, ele estava ocupado. Um rubor profundo se espalha por seu rosto, mas ela rapidamente se recompõe, recupera a compostura e marcha com um novo propósito. Soyeon tenta sacudir a frustração, sentindo-se tola por ter ficado tão agitada. Ela volta para a barulhenta festa de karaokê, onde seus
seus colegas bagunceiros a cercam imediatamente, provocando-a sobre um namorado secreto. A empolgação que sentiu mais cedo desaparece completamente, substituída por uma cansativa irritação. Decidindo que já teve o suficiente por uma noite, ela bebe seu drink, pronta para fazer sua escapada. Mas, ao abaixar o copo, uma figura na porta a para em seco. É Jong Ji-hwan, encostado na moldura da porta com um olhar convencido. So-yeon fica absolutamente sem palavras, com sua ousada confissão ainda pairando no ar. Ji-han não perde tempo. Ele a segue para fora e fecha a porta com um estrondo, prendendo-a contra ela enquanto seus colegas continuam a festa dentro. So-yeon está completamente encurralada. Ela diz a ele que está na sala errada, mas ele apenas sorri, dizendo que está exatamente onde quer estar. Ela tenta fazê-lo recuar, mas ele se inclina mais perto. Com uma baforada de fumaça, ele muda a conversa, perguntando se ela é a que o seguiu até ali. Ji-han ri, perguntando se So-yeon está atraída por homens mais velhos, zombando de sua escolha de companhia. Irritada, So-yeon retruca que era estritamente por trabalho. Enquanto ele casualmente se prepara para acender um cigarro dentro, ela chama a atenção dele. Em um flash, ela arranca o cigarro da boca dele antes que ele possa reagir. Ela o amassa sob o salto, desconsiderando-o como um novato que pode disparar o alarme de incêndio. Sem tempo para brincadeiras, ela lhe diz para não fazer a amante esperar e se vira para sair. Enquanto So-hyun tenta ir embora, Ji-han esclarece que a pessoa lá dentro não é sua amante. Antes que ela possa sair, ele agarra seu braço, dizendo para ela terminar seus negócios e sair. Ela insiste que está trabalhando, mas ele apenas ri, claramente não acreditando. Totalmente exasperado, ele se desculpa pela confusão e alcança a porta. Mas em um instante, Ji-han bate a mão contra a porta, bloqueando a fuga dela. Ele a avisa que, se ela tocar naquela porta novamente, não hesitará em quebrá-la. Ji-han se inclina, sua ameaça pairando no ar enquanto ele a adverte sobre os dedos dela. Mas So-hyun não é uma donzela em apuros. Em um movimento ágil, ela retira a mão e desaparece pelo corredor, deixando-o completamente aturdido. Um momento de silêncio passa antes que um sorriso surja em seus lábios. Ele parece se divertir com essa mulher estranha. Mais tarde, So-hyun tenta pagar a conta da festa de sua equipe, mas a recepcionista revela que já foi coberta. So-hyun exige saber quem pagou, mas a informação é confidencial, deixando-a totalmente perplexa. So-hyun tenta cancelar o pagamento misterioso, mas encontra um obstáculo. A recepcionista explica que é impossível sem o cartão original. Completamente aturdida, ela se pergunta quem poderia ter pago a enorme conta. Decidindo resolver o mistério mais tarde, ela sai para a noite. Mas enquanto caminha pela rua, ela de repente congela. Ali, sob um letreiro brilhante, ela vê uma visão inacreditável. Park Min-jun está preso em um abraço muito próximo com a atriz Jung Yura. Ao ver isso, So-hyun morde os lábios, atingindo seu limite absoluto. Sobrecarregada e frustrada, So-hyun sente que está alucinando. Decidida a não se aguentar por mais tempo, ela pega o telefone para pedir ajuda. Mas antes que possa discar, uma mão repentinamente arranca o dispositivo dela. Ela olha para cima, aturdida, e encontra Jong Ji-han se aproximando. Ele a lembra que disse para ela sair e pergunta para onde ela pensa que está indo. Ele agarra seu braço, encostando-a contra a parede e inclinando-se para mais perto. Ele recorda as palavras dela sobre estar atraída por ele, deixando-a sem palavras. Ele se inclina ainda mais perto, sussurrando que ela também admitiu que seu interesse despertou o dela. Completamente aturdida, So-hyun tenta empurrá-lo para longe, insistindo que está com pressa. Mas Ji-han não está disposto a soltar. Ele a chama de iguaria bem na frente de si mesmo. So-hyun retruca que Min-jun não é seu amante. Com um sorriso arrogante, Ji-han diz que não mantém. Deixando-a sem escolhas, ela o segue para dentro do hotel. A porta se fecha com um clique e a fechadura é engatada, selando-os dentro. Em um flash, Ji-han a tem pressionada contra a porta. Sua presença é completamente avassaladora. Ele não lhe dá espaço para escapar, inclinando-se até que seus rostos estejam a um sopro de distância. A mente de So-hyun está uma confusão, incapaz de processar seu súbito movimento dominador, enquanto ele fecha a última distância entre eles. Uma única pergunta ecoa em seus pensamentos. Por quê? O que quer que aconteça naquele quarto vai mudar tudo. Na manhã seguinte, a luz do sol inunda o quarto. So-hyun acorda lentamente, sentindo claramente os efeitos da noite anterior. Ela geme, reclamando de quão brilhante está, enquanto tenta se espreguiçar. Mas então ela congela em movimento. Seus olhos se abrem rapidamente quando as memórias começam a voltar. Virando a cabeça, ela vê Ji-han dormindo tranquilamente ao seu lado. O peso total do que aconteceu a atinge, de uma vez.
Ela realmente passou a noite inteira com ele. Olhando para Ji-han à luz da manhã, So-hae é atingida por uma chocante realização. Ele parece incrivelmente jovem. O pensamento a eletrocuta, instantaneamente sóbria de qualquer névoa que restava. Mas ela não se detém nisso. Um banho quente lhe traz clareza, lavando quaisquer dúvidas, deixando-a renovada e com a mente clara. Com um sorriso confiante, ela chega a uma ousada conclusão. Esqueça a meditação ou dias de spa. Ela decidiu que homens são definitivamente a melhor cura para o estresse. So-hae se prepara para sair, um sorriso satisfeito no rosto. Ela admite a si mesma que foi uma noite muito gratificante. Decidindo mostrar sua apreciação, ela pega a camisa de grife dele e nota que um botão está faltando. Após um momento de reflexão, ela decide cobrir o custo do conserto e da lavagem. Ela coloca cuidadosamente algumas notas, o botão solto e um bilhete sobre a mesa. O bilhete diz: "A noite passada foi divertida." Com isso, ela se vira e sai com confiança. Seus saltos vão clicando contra o chão enquanto ela deixa o lugar. O silêncio da manhã é quebrado pelo agudo toque do telefone do hotel. Ainda meio adormecido, Ji-han bate a mão para atender. Uma voz alegre da recepção informa que é hora de fazer o check-out. Sem disposição para pleasantras, Ji-han ordena bluntly que atrasem isso e desliga com um tapa. Ele se vira, uma dor aguda disparando pela cabeça. Gemendo, ele pressiona o crânio, sentindo toda a força de uma ressaca insuportável após os eventos da noite. Finalmente, os olhos de Ji-han piscam abertos. A cabeça latejando da noite anterior, ele olha para o teto desconhecido e se pergunta em que quarto está. Ele se arrasta para fora da enorme cama, o corpo doendo enquanto se dirige até o mini frigorífico. Pegando a garrafa de água mais próxima, ele a bebe rapidamente, na esperança de clarear a mente embaçada. Ele não consegue acreditar que acordou em um lugar assim. Seus olhos percorrem a suíte e, de repente, seu olhar congela em algo deixado na mesa próxima. É um monte de dinheiro, um único botão e um bilhete. Confuso, Ji-han pega o bilhete. É curto e direto. A noite passada foi divertida. Um lento sorriso aparece em seu rosto enquanto ele concorda que também se divertiu. Ele admite que é a primeira vez que está tão interessado em uma mulher. Após seu tempo juntos, a maioria já teria sido esquecida, mas ele deixou o dinheiro para trás, um botão e uma mensagem tão direta. Ele se vê completamente envolvido pela audácia dela. Essa mulher é definitivamente única e ele claramente não vai deixar isso passar. Sem perder tempo, Ji-han pega o telefone. Seu corpo sem camisa está tenso, cheio de propósito. Ele liga para um associado. Sua voz é baixa e exigente. Ele se lembra da mesa que pagou na noite anterior e pede uma coisa: o nome da mulher que estava lá com os outros homens. Sua expressão é sombria, revelando o quão sério ele está em encontrá-la. A cena então muda para um luxuoso café de hotel. Lá estão Yeon-ju e suas amigas desfrutando de um lanche à tarde, completamente alheias. Elas comentam sobre a bela decoração e as sobremesas sofisticadas, conversando alegremente. As amigas de Yeon-ju adoram o café chique, tirando fotos das sobremesas e agradecendo a ela pelo lanche. Ela tenta manter a calma, dizendo que não é nada. Promete levá-las novamente em breve, mas em sua mente ela se desculpa. Esse passeio doce não é sua verdadeira prioridade. Seus olhos de repente se arregalam ao avistar uma figura familiar perto do elevador. Bingo! Ela sabe que se o ator Park Min-jung está ali, isso só pode significar uma coisa: Jong Ji-han deve estar neste hotel também. Um sorriso esperto se espalha pelo seu rosto. Enquanto isso, em um lounge elegante, os comentários estão a todo vapor. O ator Park Min-jung e seus amigos falam sobre o último drama. Seu amigo Lee Jong-woo revela que o intocável Jong Ji-han está desesperadamente à procura de uma mulher com quem passou a noite. Mas aqui está a parte interessante. Ela foi quem o deixou. Outro amigo está completamente perplexo. A situação fica ainda mais intensa quando Jang-woo explica que ela deixou para trás uma simples nota e 100.000 won. A mandíbula do amigo deles cai. Uma mulher pagou e despediu Jong Ji-han. Incrível! Os amigos de Min-jung estão totalmente pasmos com a história. Uma mulher desfez o poderoso Jong Ji-han com apenas 100.000 won. Eles têm que admitir que ela tem coragem, mas também sabem que ela está em sérios apuros agora. Enquanto saboreiam suas bebidas, todos concordam que não há como Ji-han descansar até encontrá-la. Eles levantam os copos em um brinde sombrio à pobre mulher. Um deles espera nervosamente que esse boato não chegue até eles. Justo então, a atriz Jang Yuram faz uma entrada triunfal, cumprimentando alegremente a mesa. Os rapazes ficam atônitos quando a famosa atriz Jang Yuram interrompe a sessão de fofocas. Um deles a chama animadamente de Sun Bining. Claramente
claramente um grande fã. Min-jun parece um pouco receoso e pergunta como ela conseguiu encontrá-los. Yuran mantém a compostura, afirmando que estava apenas na área comprando sobremesas para sua equipe. Mas então, ela deixa de lado a farsa, pisca e aponta diretamente para Min-jun com um sorriso insinuante. Ela admite que avistou seu Min-jun Opa e simplesmente teve que segui-lo. Os outros caras começam a aplaudir, totalmente encantados com sua audácia. Min-jun não acredita na atuação sedutora de Yuran por um segundo. Ele suspira. Claramente não está afim de brincadeiras. Ele lhe diz friamente que é bom vê-la, mas que veio para um motivo específico. De repente, o comportamento brincalhão de Yuran desaparece. Ela vasculha a sala, exigindo saber onde ele está. Os rapazes estão completamente perdidos. Fica impaciente. Ela os repreende, acusando-os de fingir não saber. Cansada da conversa, ela se joga dramaticamente no sofá e declara que vai apenas esperar por ele ali. Um dos caras aponta que ela está sentada no assento habitual de Jong Ji-han. Yuran toma um gole de sua bebida. Ela diz a eles para não olharem para ela como se fosse uma convidada indesejada. Ela afirma que tem todo o direito de estar ali. Os amigos ficam totalmente confusos, perguntando-se o que dá a ela o direito de agir tão familiar. Yuran apenas sorri, aproveitando a perplexidade deles. Então, ela solta uma bomba, mencionando casualmente que, na noite passada, ela e Ji-han Opa estavam juntas, insinuando que o relacionamento delas lhe dá todas as permissões de que precisa. A cena muda para um glamuroso evento de imprensa para um novo drama. Câmeras piscam por toda parte enquanto Jang Yuran, aclamada como a atriz número 1 da Coreia do Sul, posa de maneira impecável. Min-jun explica que ele se reconectou com ela neste evento após muito tempo. Foi logo após a reunião de produção que ela aconteceu de encontrar os amigos que ele deveria ter encontrado. De volta ao presente, um dos caras vê Min-jun entrar e o cumprimenta. Ele então nota a atriz dizendo olá, de forma estranha para o inesperado convidado famoso. A história corta para um flashback de Kong So-yeon e Jong Ji-hoon. Ele a provoca brincando, perguntando se ela está com ciúmes por não chamá-lo de ator, como fez com outra mulher. So-yeon percebe que pode ser o momento em que começou a se apaixonar por ele. Em uma memória separada, Jang Yura confronta Min-jun após o evento. Desesperada para saber sobre o amigo dele, ela esclarece que se refere ao alto e bonito que a ignorou. Min-jun finalmente entende que ela está falando sobre Ji-han. Yuran suspira, dizendo que até o nome dele é perfeito. De volta ao flashback, Jang Yura implora sem vergonha para Min-jun apresentá-la ao amigo dele, insistindo que Ji-han é seu tipo perfeito. Min-jun hesita, explicando que é difícil, mas ela se recusa a ouvir, chamando-o de Opa para conseguir o que quer. Ele acha a persistência dela extremamente irritante. Percebendo que ela o incomodaria sem parar, ele finalmente explicou a situação a Ji-han pelo telefone. Graças ao acordo de Ji-han, os dois se encontraram ontem. Mas no presente, Min-jun tem uma realização chocante. Essa atriz era mesmo a garota que Ji-han estava procurando. Jang Yuri pergunta animadamente a Min-jun se Ji-han estava realmente procurando por ela. Ela a chama brincando de raposinha, perguntando se ele estava apenas tímido quando de repente lhe disse para deixar a reunião. Ela então se gaba, que sua ousadia foi simplesmente demais para ele suportar, decidindo que seu jeito imprevisível é seu maior charme. Enquanto sonha acordada, Min-jun e seus amigos ficam completamente em silêncio. Finalmente, para Min-jun, fica claro que a mulher que Ji-han estava procurando definitivamente não era Jang Yuri. De repente, os olhos de Yuri se iluminam ao ver alguém novo chegar. Os olhos de Jang Hyun se arregalam quando Jong Ji-han finalmente entra. Ela chama seu nome animadamente e corre para jogar seus braços ao redor dele, perguntando o que o atrasou, mas seu acolhimento caloroso é recebido com um ombro gelado. Ji-han nem olha para cima, de olho no telefone, passando por ela como se fosse um fantasma. Ele anda até Min-jun e lhe oferece uma bebida, ignorando completamente a existência de Yuran. Estupefata e humilhada, Yuran aponta que ela também está ali, mas Ji-han continua a agir como se ela fosse invisível. Enquanto Ji-han permanece grudado em seu celular, os amigos de Min-jun murmuram que ele nem perceberia se eles estivessem falando mal dele, mas sabem que ele só está ali porque quer estar. De repente, Jang Yuran explode, tremendo de pura raiva. Ela exige saber por que está sendo ignorada. Ela afirma, de forma alucinatória, que ele a procurou o dia todo, incapaz de esquecer um intenso beijo que supostamente compartilharam. Sua ilusão é interrompida quando Ji-han finalmente olha para cima, um sorriso frio no rosto. Ele simplesmente diz, não é você. A rejeição é brutal e absoluta. Ji-han crava a faca perguntando a Jang Hyun por que ele iria procurá-la. Completamente atordoada, ela
exige saber com quem ele estava na noite anterior. Ele simplesmente afirma que, se soubesse, não estaria procurando. Vendo o drama, Min Jun intervém. Ele explica que precisa dos detalhes para sua própria paz de espírito, já que está preso trabalhando com uma Hyun delirante. Visivelmente irritado, Ji-han finalmente revela o local: Cheongdam-dang Karaoke. O nome faz uma mulher de cabelo escuro nas proximidades virar a cabeça em choque. Jane, você está louca? Explode, questionando se Ji-han foi aquele karaokê com ela apenas para encontrar outra mulher depois que ela saiu. Nas proximidades, Kong So-hyun congela. A cor escapa de seu rosto ao perceber que foi ela quem entrou naquela sala. Enquanto todos assistem ao drama se desenrolar, Yuran tem uma súbita epifania delirante. Ela sugere timidamente que a mulher deve ter se mantido em silêncio para protegê-la de um escândalo. Mas antes que possa continuar, Park Min-jun intervém. Ele informa calmamente a Ji-han que a mulher não viu seu rosto. O olhar penetrante de Ji-han se fixa diretamente em Kong So-hyun. Ele se lembra de tudo. Sabe que foi ela quem o encarou naquela noite. Sentindo o peso de um olhar, So-hyun congela, completamente atordoada. Uma voz confiantemente gelada parece cortar o barulho, dizendo para ela se afastar. Ele declara que ela já perdeu para ele no que se refere à aparência. A incrivelmente arrogante observação a atinge como um golpe físico. Ela começa a tremer, completamente sem palavras. De seu lugar, Ji-han aprecia o caos, um sorriso arrogante no rosto, enquanto seus colegas tentam se recuperar do intenso drama. Ji-han permanece totalmente impassível. Um leve zumbido de seu telefone, de repente, corta o ambiente. Ele olha para baixo, e sua expressão divertida muda instantaneamente para uma de triunfo focado. Um sorriso malévolo e calculista se espalha por seu rosto ao olhar para a tela. Qualquer informação que ele acabou de receber confirmou exatamente o que queria saber. Em sua mente, um único pensamento ressoa com absoluta certeza. Ele a encontrou. Com seus amigos, Jong Ji-han menciona uma empresa chamada Hyunjin Planning. Seus associados rapidamente a identificam como uma das melhores agências de publicidade. Cortando a conversa, Ji-han pergunta se encontraram algo. Um sorriso predatório escuro se espalha em seu rosto enquanto ele coloca o telefone para baixo. Ele informa com frieza que já a encontrou. Ela é assistente de gerente lá. Seus amigos ficam atônitos com sua rapidez, chamando seu método de assustador. Ji-han simplesmente se inclina para trás, revelando que esteve na mesa deles no dia anterior e já havia calculado seu próximo movimento. Os amigos de Ji-han estão em estado de choque. Um deles grita, surpreso, que o gélido Jong Ji-han gastaria dinheiro com uma mulher que acabou de conhecer. Eles percebem que sua intensa reação não é normal. Definitivamente, não se trata apenas de dinheiro. Esta mulher é diferente. Ignorando-os, Ji-han pergunta calmamente sobre o título do trabalho dela. O amigo explica que ser assistente de gerente em uma grande empresa como a de Hyunjin é um bom emprego. Isso a coloca em seus 30 e poucos anos. Mas Ji-han a interrompe. Ele esclarece que não estava pensando na idade dela, mas no dia da semana. É sábado, o que significa que ela não estará no trabalho. Um olhar sombrio cruza o rosto de Ji-han enquanto ele toma um gole de sua bebida. Ele já tem um plano, e ele começa na segunda-feira. Seus amigos assistem em descrença. Um deles chega a murmurar uma oração pela mulher desavisada. Eles sabem que quando Ji-han fica tão fixado, é sério. A cena muda para um enorme e brilhante edifício de escritórios naquela temida segunda-feira de manhã. Enquanto isso, seu alvo tropeça pelas ruas da cidade, segurando um café gelado. Ela parece completamente esgotada, reclamando para si mesma sobre a sua viagem lotada no metrô e a ressaca de sexta-feira, depois de um final de semana que parece nunca ter terminado. Kong So-hyun olha para seu enorme edifício de escritórios. Ela força um sorriso, mas por dentro está pensando em como segundas-feiras são horríveis. Assim que entra, sua júnior super energética, Yeonju, a cumprimenta. Yeonju elogia So-hyun por não estar dirigindo, chamando-a de funcionária exemplar. Ela então elogia como So-hyun tem uma pele impecável, apesar de trabalhar constantemente horas extras. So-hyun apenas sorri, oferecendo compartilhar seu segredo. O dermatologista. Yeonju está totalmente empolgada, sem saber que sua chefe é o alvo de um homem muito poderoso. De repente, o barulho de pneus screeching quebra o silêncio da manhã. Um Bugatti Chiron impressionante para em frente ao edifício, e todo o lobby fica em alvoroço. Todos começam a tirar fotos, vibrando de emoção e especulando que uma grande celebridade chegou. So-hyun pode apenas ficar parada, completamente atordoada com o carro insano. Então, a porta se abre. Um homem misterioso de óculos escuros sai do carro, caminhando com uma confiança inabalável que demanda a atenção.
So-hyun está absolutamente cativada, sussurrando um uau para si mesma. Pouco sabe ela que é a razão de todo esse espetáculo. A caminho do trabalho, a deputada policial Kong So-hyun se vê completamente cativada. Um homem com uma presença quase irreal passa por ela, parecendo ter saído diretamente de uma publicidade de alto padrão. Por um momento, ela está perdida na visão, pensando que é uma pequena recompensa por ter sobrevivido à sua lotada viagem matinal. Mas o devaneio acaba rapidamente. Sacudindo a cabeça com um pequeno sorriso, So-hyun foca no dia que tem pela frente. Ela tem uma reunião importante e não pode se permitir distrações, por mais agradáveis que sejam. Com renovado propósito, ela entra no escritório. Enquanto a multidão murmura, uma voz suave corta o ar, e Kong So-hyun fica completamente paralisada. Ela conhece aquela voz. O homem misterioso tira os óculos escuros, revelando um sorriso, perigosamente satisfeito. Ele pergunta se ela perdeu o sono pensando nele. So-hyun está absolutamente atordoada, olhando para seus olhos cinzentos inesquecíveis. Um flash de uma noite muito íntima vem à sua mente, fazendo sua respiração falhar. Ele se inclina mais perto, seu tom não deixando espaço para argumentos, prometendo que se ela esqueceu o que aconteceu entre eles, ele não deixará barato. Tudo se encaixa em um instante de pânico. So-hyun percebe que ele é o novato do karaokê. O choque a faz tropeçar para trás, sua bebida balança em sua mão, sua mente corre questionando o que ele está fazendo ali. Mas ele não lhe dá tempo para pensar. Com um olhar determinado, ele avança em sua direção. Cada passo ecoa seu medo crescente. Antes que ela consiga respirar, ele a agarra, puxando-a para perto dele. Ele se inclina, comentando sobre finalmente vê-la à luz do dia. Seu aperto não deixa espaço para a fuga. Ele se inclina mais, sua voz um sussurro baixo contra sua pele. Ele diz que ela é ainda mais deslumbrante pessoalmente. Antes que Kong So-hyun possa processar as palavras, ele fecha a pequena distância entre eles. Um choque puro atravessa ela. Os observadores gasgam. Um dos seus próprios funcionários júnior a observa com incredulidade, reconhecendo-a como a assistente de gerência, presa contra ele diante de todos. O rosto de Seo-hyun cora de pura humilhação. Trancada em seu aperto firme, ela só consegue articular um fraco apelo para que ele pare. Confusa e encurralada, Kong So-hee exige saber se ele perdeu a cabeça, mas o homem apenas lhe dá um sorriso arrogante, ignorando completamente seu pânico. Ele se inclina e a elogia, dizendo que sua voz é incrível, o que a desconcerta ainda mais. Enquanto isso, seu funcionário júnior está adorando a cena, observando o drama da vida real se desenrolar. O aperto dele se torna firme, um sinal claro de que ele não irá soltar. Um único pensamento aterrorizante passa pela mente de So-hyun. Ela está absolutamente perdida. Antes que Kong So-hyun possa até processar o que está acontecendo, Jong Ji-han agarra seu pulso e exige que ela venha com ele. Ela luta contra seu aperto, mas ele não cede. Irritada, ela pergunta para onde ele a está arrastando, mas sua mente grita apenas por uma fuga deste planeta. Ele a puxa para longe sem mais palavras, marchando pasta seus colegas atônitos. So-hyun está absolutamente furiosa. Até seus pais não sabem de seus assuntos pessoais, mas esse cara aleatório tem a ousadia de fazer uma cena enorme em seu escritório. Justo quando So-hyun pensa que as coisas não podem piorar, um homem entra em seu escritório exigindo vê-la. Ele anuncia para toda a sala que está procurando a Kong So-hyun, que passou uma sexta-feira à noite muito especial com ele. O escritório fica em silêncio, enquanto todas as cabeças se viram em sua direção. A mente de So-hyun para. Sua promoção está em jogo. Seu gerente perde completamente a calma, gritando com ela por ter criado tal escândalo. Totalmente humilhada, So-hee sabe que precisa se livrar desse cara imediatamente, antes que sua carreira esteja arruinada. So-hyun perde totalmente a paciência, agarrando o problema pela camisa. Ela exige furiosamente saber se ele está louco por fazer uma cena dessa em seu trabalho, mas o homem apenas exibe um sorriso arrogante, claramente desfrutando do caos que criou. Ele diz calmamente que achou que ela gostaria de sua visita surpresa. Absolutamente furiosa, So-hyun pergunta como ele encontrou seu escritório em primeiro lugar. Seu sorriso desaparece instantaneamente, substituído por um olhar frio e desconcertante que envia um calafrio por sua espinha. O homem se inclina, sua voz baixa, dizendo a So-hyun que ela fez algo fofo. Ele então pergunta qual é a opinião dela sobre um serviço de 100 mil. Seu olhar se torna intenso e exige uma resposta. Completamente perplexa, So-hyun pergunta se ele está insinuando que comprou algo para ela. Uma lembrança súbita do dinheiro que ela deixou para ele passa pela sua mente e ela percebe a confusão. Ela rapidamente esclarece que o dinheiro era para cobrir o custo dos botões rasgados dele, mesmo que sua lógica não faça o menor sentido.
Ela se sente estranhamente cativada por ele. Desesperadamente tenta fazê-lo entender. Questiona por que ela teria deixado o dinheiro. Ela insiste que não foi pagamento. Diz para ele esclarecer seu mal-entendido imediatamente. A expressão de Min-jun se torna séria. Ele ignora completamente seu ponto, lembrando-a de que o que aconteceu entre eles foi mútuo. Ele diz que estiveram juntos até o amanhecer, apenas porque ambos queriam. Flustered, Hyun fica sem palavras, arrependendo-se internamente de ter deixado o dinheiro. Recuperando-se, ela cruza os braços e pergunta se ele tem tempo para conversar agora, tentando manter a sua compostura. Então, Hyun pergunta por que ele quer falar. Em vez de responder, Min-jun fecha a distância. Ele sussurra que quer passar tempo juntos. Ele a puxa para perto com a voz baixa, enquanto admitem que tem segurado seus sentimentos o fim de semana todo. Foi difícil olhar nos olhos dela. Ele pergunta se ela sentiu o mesmo. Um rubor profundo toma conta do rosto de So-hyun. Sobrecarregada e envergonhada, ela murmura um pedido de desculpas e rapidamente desvia o olhar de seu olhar intenso, incapaz de dar uma resposta real. So-hyun tenta afastá-lo, explicando sua regra pessoal de terminar as coisas com um cara após passar uma noite juntos. Com um sorriso confiante, Min-jun simplesmente a chama de inocente. Envergonhada, ela insiste que nada de bom vem disso e que sua consciência a está incomodando. Ele ignora sua preocupação, dizendo que não seria assim com ele. Embora ela rejeite firmemente a ideia, ele se inclina mais perto, sussurrando que ela está apenas fingindo que não são compatíveis. So-hyun cai em silêncio, um rubor profundo em seu rosto, enquanto se lembra de quão especial foi sua noite juntos. So-hyun congela quando um novo homem intimidador de repente a encosta, segurando seu braço firmemente. Ela reconhece imediatamente que esse cara é perigoso. Com um sorriso sardônico, ele diz que parece que o corpo dela controla sua mente. E pergunta se está certo. Um frio percorre sua coluna. Ele se inclina mais perto, sua voz baixa e possessiva, enquanto lembra de seu passado. Ele diz que com aquele corpo, ele foi quem a segurou. Completamente chocada pela aparição repentina e palavras agressivas, So-hyun só consegue ofegar. Jeon Ji-han faz um sermão frio para So-yeon, dizendo que, como nova na força de trabalho, ela não deveria trazer assuntos pessoais para o escritório. Ele descarta completamente seu passado, afirmando que a noite deles juntos foi trivial para ele. Ele não vai desperdiçar mais tempo ou energia com ela. Como uma observação final cortante, ele diz que ela não deve se envolver se não estiver interessada. Completamente aturdida por suas palavras severas, So-hyun dá um passo atrás. Seu coração bate acelerado enquanto se pergunta se isso significa que finalmente acabou. Se ela pode escapar para o trabalho, ainda atordoada por sua dura rejeição. So-hyun decide que já teve o suficiente e se vira para sair, com um rápido tchau. Mas, antes que ela possa escapar, Ji-han a para, perguntando friamente se ela sabe a idade dele. A pergunta aleatória a desarma completamente e ela hesita em confusão. Seu comportamento brincalhão desaparece, substituído por um olhar gelado. Com uma voz baixa e ameaçadora, ele pergunta exatamente quantos anos ele precisa ter para tornar a vida dela ainda mais exaustiva. A pergunta paira no ar, um aviso claro e aterrorizante. So-hyun olha para o homem que a encurrala, chocada com o quão jovem ele parece. A pele dele é absolutamente impecável. Um pensamento aterrorizante a atinge como um caminhão. Será que esse cara pode realmente ser menor de idade? Ela grita por dentro, tentando negar isso. Mas ele apenas sorri e pergunta casualmente quando é o intervalo para o almoço. Ele a puxa para perto. A mente de Sorri corre com as severas penalidades legais para o que ele está insinuando. Ele lhe dá uma escolha: contatá-lo mais tarde ou ir com ele agora. Ela está completamente presa. Sorri passa as mãos pelos cabelos, incrédula. A sugestão de Ji-han paira no ar. Faltar um dia de trabalho não é um grande problema, ela pensa. Mas ele está completamente fora de si. Virando sobre o salto, ela se afasta, com a mente a mil. Sorri reflete que nunca se sentiu culpada por seguir seus desejos. Acredita que ser honesta sobre suas necessidades não é crime. Mas esse encontro mudou tudo. Após conhecer alguém ainda mais intenso do que ela, percebe quão perigoso tudo isso é. Ela promete nunca mais fazer isso. Perdida na multidão, a mente de Sorri espiraliza. Ela não consegue acreditar que está se envolvendo com um garoto jovem, cujo nome ela nem sabe. Seu pânico é interrompido por uma comoção repentina. Mais tarde, no escritório, sua júnior animada, Yeonju, se aproxima, morrendo de curiosidade. Ela pergunta quem era o homem bonito que veio à sua procura mais cedo. Sorri finge ignorar, mas Yeonju esclarece, com um enorme sorriso animado, chamando-o de aquele estudante do ensino médio legal. A confirmação atinge Sorri como um soco no estômago, e ela congela em terror absoluto. Sorri tenta manter a calma,
calma, dizendo a Yeonju que o cara é apenas um garoto que ela conhece. Mas quando sua júnior começa a elogiar, perguntando se o cara bonito é seu namorado famoso, o sorriso de Sohee se torna forçado. Ela rapidamente corta a conversa, chamando-o de um garoto nojento que ela nunca apresentaria a uma amiga. Decidindo que precisa desenhar uma linha clara e apagá-lo de sua vida, ela sai para respirar, encarando o telefone. Sua frustração finalmente transborda. Ela não consegue acreditar que esse idiota teve a audácia de brincar com ela. Dentro de um carro, a raiva de Sohee se transforma em um sorriso frio e calculado. Ela já lidou com clientes difíceis antes e se recusa a ser puxada por um garoto idiota. Prometendo desmantelar suas ameaças infantis, decide mostrar a ele como uma verdadeira adulta lida com as coisas. Enquanto isso, Park Min-jun confere seu telefone. Ele havia enviado a ela 100.001 e perguntado sua localização. Sua única resposta foi uma palavra única e irritante. Ela tenta animá-los, insistindo que vão sobreviver a isso juntos. A sessão de brainstorming, no entanto, é um total fiasco. O tempo passa enquanto eles ficam dando voltas. Descartam cada ideia por ser não original ou muito semelhante à de um concorrente. Justo quando o desespero começa a tomar conta, uma luz se acende para So-yeon. Ela declara que vão deixar de lado o velho manual e tentar algo completamente diferente. O líder da equipe, Seong-jun, pergunta com ceticismo se So-yeon realmente tem uma ideia. Ela se lembra do jantar horrível, onde o cliente Jae-sang ficou fazendo comentários antiquados sobre como as mulheres atingem o auge aos 25 anos. Seus colegas de trabalho fazem careta com a memória, mas para So-yeon, isso é uma pista importante. Ela explica que essa obsessão revela uma ansiedade oculta. Ele está percebendo o crescente poder social e econômico das mulheres. Seu novo plano brilhante é simples. A empresa sempre usou protagonistas masculinos. É hora de fazer um comercial que fale diretamente com as mulheres. Quando não conseguem resistir, Sohee desafia sua equipe perplexa, perguntando por que uma mulher gastaria uma fortuna em um pedicure. Os homens fazem palpites sem noção, sugerindo que é para chamar atenção ou para se exibir. Sohee coloca uma nota no quadro, cortando-os. Ela declara que estão completamente errados. Para as mulheres, tudo se resume ao estilo. Ela então pinta uma imagem vívida para o novo comercial. Uma mulher deslumbrante, em um vestido elegante adornado com diamantes, sobe uma escadaria grandiosa. A imagem é tão perfeita e luxuosa que foi feita para fazer os espectadores desejarem a incrível TV 8K que está sendo anunciada. Sohee continua sua apresentação, sua voz cheia de confiança. Ela explica que a qualidade da TV é tão nítida que faz os olhos dela se destacarem em seu conceito de comercial. A mulher elegante se vira, enquanto a câmera se aproxima de seus olhos. A grande revelação refletida neles é o próprio espectador assistindo de seu sofá. O espectador suspira, totalmente hipnotizado pela cena luxuosa na tela. So-hyun então solta a frase final de impacto da campanha. Adorne o auge do estilo. Sua equipe está oficialmente impressionada com a ideia brilhante. Com a reunião encerrada, Sohee diz com confiança para sua equipe se reunir novamente amanhã. Enquanto ela sai, as opiniões de seus colegas de trabalho estão divididas. Os homens a chamam de tirana, admitindo que, embora ela seja dura e arraste todos para conseguir o que quer, seus resultados são sempre incríveis. Enquanto isso, suas colegas assistem a ela com total admiração, inspiradas pela incrível profissional que ela é. Mas no momento em que So-yeon fica sozinha na sala de descanso, a poderosa fachada desmorona. Ela se encosta na porta fechada e toma um suplemento, a exaustão da imensa pressão finalmente aparecendo. Mas Sohee não tem um segundo para respirar. Ela toma de volta o suplemento, uma onda de energia a atingindo instantaneamente. A fachada cansada desaparece, substituída por um foco agudo e puro. Com renovada determinação, ela declara que é hora de partir para seu próximo alvo. Mais tarde aquela noite, ela navega pelas movimentadas ruas da cidade, já ao telefone. Ela pergunta à pessoa do outro lado onde está e a que horas. Uma voz responde que são 8h30. Para So-yeon, o dia de trabalho está claramente longe de terminar. A voz ao telefone diz a So-yeon que está em um café nas proximidades. Irritada, ela retruca que há dezenas de cafés na área e exige o nome, mas o cara do outro lado está se sentindo um pouco provocador. Ele diz que não sabe o nome
e que ela deveria encontrá-lo sozinha. Então, ele desliga. So-hyun fica completamente atordoada por um segundo. Uma veia pulsa em sua testa. Ela se pergunta se isso é uma retaliação por ter se atrasado. Considera simplesmente ir para casa, quando de repente seu telefone vibra com uma mensagem. Com um sorriso sarcástico estampado no rosto, So-hyun entra em outra cafeteria. Sua paciência está por um fio. Este é o 8º lugar que ela teve que checar. Ela silenciosamente promete que, se ele não estiver ali, irá embora para sempre. Mas então, ela para abruptamente. Lá está ele, Park Min-jun, completamente desmaiado em um sofá. Uma montanha de xícaras de café vazias está sobre a mesa à sua frente. O som claro dos seus saltos ecoa pelo ar enquanto ela marcha diretamente em sua direção, parando a poucos centímetros dele. Os olhos de Min-jun se abrem lentamente. A primeira coisa que vê é So-hyun pairando sobre ele, um sorriso brilhantemente sarcástico estampado em seu rosto. Ela agradece, docemente por fazê-la sofrer, mas em vez de receber um pedido de desculpas, suas palavras o atingem como um raio. Seu coração começa a martelar no peito, fazendo-o se questionar se é por estar a olhando. So-hyun fica totalmente perplexa com sua reação estranha. Então, seus olhos caem sobre a montanha de xícaras de café vazias. Um pensamento selvagem cruza sua mente. Poderia ser só a cafeína. Os olhos de So-hyun se arregalam ao perceber a cena. Ela percebe que ele não está apenas elétrico. Está prestes a ter uma queda pesada. O cara parece completamente arrasado. Ela se pergunta se ele está aqui sentado desde que o sol surgiu. Decidindo que ele não está em condição de conversar, ela avista a última xícara de café ainda pela metade na mesa. Sem dizer uma palavra, ela pega a caneca e a esvazia de uma vez, para a surpresa silenciosa de Min-jun. Ela bate a xícara de volta na mesa, cortando direto ao ponto. Não há necessidade de pequenas conversas. Ela anuncia que primeiro irão conhecer os pais dele. Min-jun fica absolutamente chocado com sua exigência. A cafeína parece entrar em ação de uma vez, e ele se senta ereto. So-hyun, pensando que ele está sendo difícil, fica ainda mais irritada. Ela diz que, se ele é menor de idade, então não tem nada para conversar. Ela irá direto aos adultos. Mas seu tom condescendente ativa um interruptor nele. A expressão atordoada de Min-jun desaparece, substituída por um olhar intenso. Ele diz a ela, em voz baixa, que ela falará com ele, e somente com ele. So-hyun fica completamente pega de surpresa. Ji-han se inclina, com um sorriso presunçoso, perguntando a So-hyun se ela gosta de quebrar a lei e comentando que deveria ter emprestado algumas roupas. Exasperada, So-hyun suspira, chamando suas suposições de ridículas, mas admite que a chegada dele fez o risco valer a pena. Ela está apenas aliviada por não ver o interior de uma cela. Indo direto ao assunto, ela exige saber o que ele quer. Ela ouvirá, mas somente se ele prometer nunca mais aparecer em seu local de trabalho novamente. E outro encontro íntimo está completamente fora de questão. Ao ver a expressão desanimada dele, ela dá um grito de frustração, percebendo que negociar é inútil. Naquela noite, a conversa toma um rumo dramático. Min-jun afirma calmamente que o corpo não mente, e isso deveria ser prova suficiente para ela. A mão de So-hyun se contrai em um punho, claramente irritada com sua franqueza. Ele então a lembra de como ela estava incrivelmente feliz quando estavam juntos, questionando por que ela está dizendo não agora. Atrapalhada, ela não tem uma resposta imediata. Ele desvia o olhar, afirmando friamente que já explicou seus princípios sobre o assunto. É claro que ele não tem intenção de mudar de posição. Minion, de repente, é atingido por um tiro. Ele diz a Soyeon para acordar, acusando-a de brincar com a vida das pessoas de forma tão irresponsável. Então, ele reconhece que suas palavras devem tê-la abalado. Decidindo que pode pelo menos fazer uma concessão, muda sua abordagem. Soyeon permanece completamente em silêncio, apenas se mexendo, desconfortavelmente em seu assento. É nesse momento que Min-jun se inclina, com um sorriso confiante. Ele apresenta sua nova condição. Ela tem que se encontrar com ele mais 3 vezes. Assim, ele retoma o controle da situação. So-hyun fica completamente perplexa com sua demanda. Pergunta-se por que as coisas sempre têm que ser tão complicadas. Min-jun então menciona a noite que passaram juntos, chamando-a de absolutamente inesquecível. Seu coração dispara no peito, mas ela tenta se manter firme, lembrando-se de que veio ali para encerrar tudo de uma vez por todas. Antes que ela possa argumentar, ele esclarece sua proposta chocante. São apenas 3 encontros, ou mais 3 noites. Com um sorriso sombrio, ele deixa claro que deseja a segunda opção, deixando-a totalmente sem palavras e presa em seu jogo mais uma vez.
So-hyun fica completamente em silêncio, com a mente a 1000 por hora. Ela finalmente admite para si mesma que Min-jun estava certo. Seu corpo e mente estão totalmente em desacordo. Ela prometeu a si mesma que não se aproximaria dele novamente, mas manter essa promessa parece impossível. Uma memória poderosa da noite que passaram juntos de repente invade seus pensamentos. Foi uma conexão intensa, um nível de prazer que ela nunca conhecera antes. Sacudindo a memória vívida, ela endurece sua determinação. Esse exaustivo jogo de empurra e puxa deve acabar. Ela está determinada a ser a única a encerrá-lo de vez. Min-jun finalmente quebra o pesado silêncio com um sorriso, chamando So-hyun para fora pela demora em pensar. Internamente, ela só está sendo cautelosa, preocupada que ele fique pegajoso depois das 3 noites que propôs. Ele, então, simplifica sua oferta com um ombro despreocupado. Eles deveriam apenas se divertir juntos, sem compromisso. So-hyun responde sarcasticamente sobre seu plano simples, acrescentando que ela não ficará muito tempo de qualquer maneira. Isso chama a atenção dele. Ele revela que só está na Coreia uma vez por ano e que, com ela, acredita que sua visita poderia finalmente ser divertida. So-hyun se vira, completamente confusa por sua ousada proposta. Min-jun sorri, chamando-a para ficar sabendo exatamente como brincar com as pessoas. Ele se inclina mais perto, lembrando-a que sua dinâmica complicada terminará assim que ele deixar o país. Com essa lógica, ele faz uma pergunta perigosa. Por que não aproveitar até lá? Antes que Seo-hyun consiga processar suas palavras, ele coloca um documento na mesa. É uma passagem aérea para os Estados Unidos, e tem seu nome escrito nela. A mente de So-hyun se fixa em um único fato. Ele vai embora em 14 dias. Precisando de clareza, pergunta se ele tem certeza de que esse arranjo terminará bem. Min-jun se inclina, com a voz baixa, e promete desaparecer completamente de sua vida, até mesmo de sua memória. So-hyun questiona a atração de ver a mesma pessoa por 2 semanas, pedindo que ele encontre outra. Mas Min-jun simplesmente ignora, apontando que ela adora quebrar as regras. So-hyun sorri. Ela finalmente entende. Sem lealdade, sem possessão, apenas uma fuga temporária ao lado dele. So-hyun decide que vai aproveitar esse lance e terminá-lo sem olhar para trás, assim como ele. Ela olha para Min-jun e concorda, mas estabelece um limite rígido: 3 noites. Um sorriso travesso surge em seu rosto, mas ela o interrompe, afirmando que tem algumas condições. Se ele quebrar uma única regra, seu pequeno acordo estará encerrado para sempre. Intrigado com sua repentina confiança, Min-jun diz que está ouvindo. Satisfeita, ela revela sua primeira demanda. Ele precisa ajudá-la com algo, e ela pede que ele ouça com atenção. So-hyun expõe sua primeira condição, apontando o dedo para Min-jun. Ela ordena que ele nunca apareça perto de seu local de trabalho novamente. Lembra-o de que é uma profissional e pergunta se ele também é. Min-jun responde calmamente que não. So-hyun sorri, notando que a sua situação de desempregado significa que eles irão seguir suas regras. Eles se encontrarão depois que ela sair do trabalho, mas seu horário é insano, às vezes até às 2 da manhã, longe. De ficar irritado, o olhar de Min-jun se intensifica, dizendo que é exatamente quando ele a quer. So-hyun engole em seco, embaraçada com seu olhar intenso. Min-jun finalmente concorda com sua regra das 3 noites, um sorriso confiante nos lábios. Mas ela rapidamente acrescenta outra condição: nada de repetição da sua última sessão maratona. Totalmente indiferente, ele apenas responde: "Vamos ver", e pergunta qual é a próxima. Irritada com sua resposta despreocupada, So-hyun insiste que suas atividades não podem afetar seu desempenho no trabalho. Ele apenas faz um gesto, pedindo que ela continue. So-hyun fica furiosa, percebendo que esse cara audacioso já acha que venceu sua pequena negociação. So-hyun estabelece sua próxima grande regra: absolutamente nenhuma pergunta sobre suas vidas pessoais. Eles conhecem apenas seus nomes e números, e é assim que deve ficar. Falar sobre o pessoal é off-limits. Ela o avisa que se ele se envolver demais, o acordo termina instantaneamente. Sem se importar, Min-jun simplesmente pergunta se ela já terminou. Quando ela confirma e pergunta se ele tem alguma regra, ele sorri. Sua condição é simples, mas absoluta. Quando ele chama, ela vem. Ele acrescenta um aviso ameaçador. Se ela o fizer esperar novamente, não será divertido para ela. O coração de So-hyun dispara no peito. Uma onda de percepção a atinge, e ela finalmente entende por que está tão atraída por esse cara. Ele se vira e sai confiante,
confiante, enquanto ela processa a intensa negociação. Tudo faz sentido agora. Esse homem não vai apenas seguir suas regras ou deixá-la estar no controle. Ele sabe exatamente como revidar, igualar sua vontade à dele. E essa poderosa desobediência é exatamente o que a atrai. Enquanto isso, o poderoso elitista Jong Ji-han entra em uma sala. Sente seu corpo pesado. Algo definitivamente está errado. Sua mente está aguçada, mas sua língua está dormente e seus membros se sentem lentos. Ele se pergunta se é por causa do café que bebeu mais cedo. Em vez de entrar em pânico, ele tira o suéter. Uma estranha sensação de calor se acumula dentro dele. Um sorriso sombrio se espalha em seu rosto. O que quer que estivesse destinado a prendê-lo acabou de liberar algo muito mais perigoso, e ele parece pronto para abraçar isso completamente. Jong Ji-han acorda na cama com um sorriso presunçoso nos lábios. Sua mente está completamente consumida por uma pessoa. Kang So-hyun decide que esse sentimento avassalador é toda sua culpa. Ele não consegue parar de pensar em seu olhar arrogante, em sua natureza ousada e assertiva, na forma como ela sabe exatamente como provocar. Ao lembrar de seu sorriso cativante, ele percebe o efeito poderoso que ela tem sobre ele. Ele está completamente sob seu feitiço. É claro que ela entrou em sua cabeça de uma forma perigosa. Jong Ji-han permanece na cama, sua mente consumida por uma fantasia de Kang So-hyun. Ele a imagina, se inclinando e fazendo uma sugestão ousada e atrevida, bem ali no carro. Ele percebe que ela é do tipo que nunca oculta seus desejos, e ele está intensamente curioso para ver esse lado dela. Admitindo que nunca conheceu uma mulher tão cativante, ele não consegue tirá-la da cabeça. De repente, seu telefone vibra violentamente na mesa de cabeceira, puxando-o de volta para a realidade. Irritado com a interrupção, ele se senta, pensando por que o telefone não estava no silencioso. A mente de Jong Ji-han está agitada, completamente consumida pela mulher da noite anterior. Ele não consegue se livrar da memória de Kang So-yeon, fixando-se em sua beleza única, marcada por seus lábios. Ele se lembra de como eles se levantavam quando ela sorria e de como mudavam durante seu encontro apaixonado. Perdido na memória, ele percebe que poderia observá-la o dia todo e nunca se cansar disso. Essa mulher era diferente. Uma nova e poderosa obsessão começa a tomar conta dele, exigindo que ele a encontre novamente. Agarrando seu telefone, a breve esperança de Ji-han de que poderia ser So-hyun é instantaneamente esmagada. Ele toca na tela e uma voz brava imediatamente explode pelo alto-falante. É seu avô gritando sobre quantas vezes ele teve que ligar. Ele acusa Ji-han de ficar de moleza o dia todo e o alerta para se comportar, lembrando-o de que sempre há olhos sobre ele. Totalmente impassível à palestra, Ji-han esfrega a cabeça dolorida e friamente diz ao velho para baixar a voz. O velho continua, gritando, agora preocupado que Ji-han esteja com dor de cabeça e doente por viver no exterior. Mas Ji-han está completamente cansado dessa conversa e declara que vai dormir. Seu avô explode ameaçando invadir o hotel, mas é tarde demais. Ji-han desliga e joga o telefone ao lado. Ele se afunda na cama, sentindo-se enjoado e pensando que é uma boa coisa que não usou uma de suas reuniões. Então, ele se pergunta se o número é baixo demais, percebendo que So-yeon provavelmente só pediria mais. Deitado acordado, Ji-han obceca-se sobre as 3 reuniões que ele não usou. Ele se pergunta como fazê-las contar, mas então um pensamento paranoico o atinge. E se ela o dispensar antes mesmo de ele poder usá-las? O tempo costumava passar lentamente para ele, mas agora parece estar acelerado. Enquanto isso, em uma sala de reuniões, alguém diz à gerente Kim que confiam nela e que ela deve prosseguir. Sorrindo confiante, ela começa a trabalhar em seu laptop. Mas assim que ela começa, seus dedos congelam. Seu sorriso desaparece enquanto ela fita a tela, sua expressão se tornando séria e focada. A mente de So-hae volta à advertência de Ji-han. Ele disse a ela que, se ela o fizesse esperar novamente, não seria divertido para ela, exigindo que ela pelo menos parecesse estar se divertindo. De volta ao presente, ela caminha por um corredor escuro, com uma mala em mãos. Ela acende as luzes, surpresa por ele ter saído tão calmo mais cedo e não ter usado uma de suas 3 chances. É um alívio que ele não tenha entrado em contato com ela, porque neste momento ela está completamente esgotada. Ela não tem mais energia para lidar com ele. Enquanto isso, no elevador, o celular de Han vibra com uma mensagem de Ji-han exigindo vê-la. Ela já sabia. Tinha a sensação de que ele iria aprontar algo inesperado. O timing é péssimo, pois ela tem uma reunião com um cliente. Mas Ji-han é implacável, bombardeando seu celular com ligações até que, finalmente, ela a atende. Irritada, ela lhe diz que tem 10 minutos para chegar ao ponto. Do seu apartamento em um arranha-céu, Ji-han responde calmamente que seus limites só fazem com que ele a queira ainda mais.
Exasperada, ela sugere que se encontrem às 7 horas, apontando que precisa de tempo para se arrumar após o trabalho. Ela lança uma alfinetada sarcástica, dizendo que um homem que nunca teve um emprego de verdade não entenderia. Sem se deixar abalar, Ji-han simplesmente diz que ela deveria ser capaz de lidar com suas condições. Presa no tráfego, ela o adverte que ele melhor aparecer assim que o horário for marcado. Ele ignora sua luta e dá uma ordem final inegociável, que esteja no Seoul Premium Hotel às 7 em ponto. Ele promete uma recompensa por seu esforço, mas alerta que não vai perdoá-la se chegar atrasada. A frustração de Hein finalmente transborda no carro. Com um estalo repentino, sua pulseira quebra, espalhando contas pelo painel. Ela agarra o volante furiosa. Não consegue acreditar que deixou a atitude de Ji-han passar e agora ele continua pressionando-a. Enquanto as buzinas soam ao seu redor no trânsito parado, ela tem uma realização impressionante. Em sua carreira, já enfrentou os clientes mais arrogantes e poderosos do setor, mas nunca antes uma única ligação a fez sentir-se tão sufocada e sem controle. A mente de Hein se enche de memórias de Ji-han. O homem é puro caos. Na primeira vez que se encontraram, ele estava com outra mulher e não se mexeu ao vê-la. Ele teve a ousadia de invadir a reunião da equipe dela, agindo como se fosse o dono do edifício inteiro. O homem claramente não tem medo e faz o que quer. Voltando ao presente, ela segura o volante, questionando sua própria sanidade. Por que diabos ela fez um acordo com alguém como ele? Assim que afunda no arrependimento, o trânsito se desobstrui, libertando o carro preso. Anne decide adotar uma nova abordagem. Ela avança de forma decidida em direção ao imenso Seoul Premium Hotel, chegando com tempo de sobra. Um rápido olhar para o relógio confirma. 6h40 da tarde. Um sorriso vitorioso se espalha por seu rosto. Ela não está. Apenas no horário, ela chegou 20 minutos mais cedo. Mentalmente, chama Ji-han de novato, celebrando que conseguiu sair do trabalho no horário pela primeira vez na vida neste pequeno jogo de poder entre eles. Por isso, ele acredita informalmente que ela acaba de vencer a primeira rodada. Em sua vitória, Seo-hyun tenta esconder um sorriso presunçoso. Ela se diz que não é uma competição, mas está definitivamente mantendo a contagem. Tirando o celular do bolso, ela liga para Ji-han, anunciando sua chegada. Depois de chamar sua atenção, um silêncio constrangedor paira entre eles, até que ele pergunta por que ela não desligou. Ela procura uma desculpa, alegando que estava esperando que ele terminasse a ligação primeiro. Ele ignora sua explicação, afirmando simplesmente que sua respiração soa única. Antes que ela possa reagir, ele dá uma ordem estranha, que coloque os lábios perto do telefone. Ela decide que esse cara não é normal. O que é ainda mais estranho é que ela está realmente concordando com seu pedido bizarro. Em um lobby de hotel lotado, contra seu melhor julgamento, ela obedece ao estranho comando dele. Justo então, um elevador próximo se abre com um suave toque. Seus olhos se arregalam de choque. Em frente a ela está Ji-han, com o próprio telefone ainda pressionado contra o ouvido. Ele não estava apenas na linha, ele estava bem ali, ouvindo-a o tempo todo. O jogo de poder acabou de virar completamente contra ela. Ji-han se inclina com um sorriso arrogante no rosto e aponta que ela está tão chocada que sua respiração parou. O rosto de So-han fica vermelho, completamente pega de surpresa, mas ela se recusa a recuar. Em um movimento audacioso, ela fecha a distância até que seus lábios estejam a apenas alguns centímetros de seu ouvido, fazendo os olhos dele se arregalarem de surpresa. Ele a desafia, perguntando se ela quer que ele continue ouvindo, com um sorriso confiante e astuto. Então, ele se afasta e entrega sua resposta final. Ele é melhor se comportar. As mesas se viraram mais uma vez. Justo quando So-hyun ganha a vantagem, um novo jogador entra em cena, o herdeiro Jung-min-soo. Com um sorriso confiante, ele faz uma proposta tentadora, prometendo uma recompensa se ela apenas o acompanhar. As portas do elevador se abrem e ela o segue para fora. So-hyun diz a si mesma que não está bêbada, mas enquanto o observa caminhar à frente, ela não consegue negar que seu coração está disparado. Quando chegam ao destino, um funcionário imediatamente cumprimenta Min-soo, deixando claro que esse cara é um grande negócio. So-hyun elogia, brincando, dizendo que ele parece ainda mais bonito do que no ano passado. Ele apenas sorri friamente, aceitando o elogio. Ela o segue um pouco envergonhada, lembrando-o de que só vem à Coreia uma vez por ano. Mas, em vez de um quarto de hotel, ele a leva a um deslumbrante restaurante privativo com vista para toda a cidade. Confusa, So-hyun pergunta por que não estão indo direto para o quarto. Min-soo calmamente lhe entrega um cardápio, dizendo suavemente que ela precisa comer para manter suas forças. Um sorriso lento se espalha pelo rosto dela. Esse cara está cheio de surpresas. Então, ele pergunta brincando se ele vai alimentá-la. Ela inverte a situação com um sorriso, sugerindo que ele será quem vai precisar de energia
energia depois, mas Min-soo está um passo à frente. Ele se inclina com um sorriso atrevido e diz que para essa noite ela pode usar todas as suas forças enquanto ele apenas fica parado. Sua ousada contraproposta deixa So-han completamente sem palavras e ficando vermelha. Tentando se recuperar, ela questiona se ele é bom em seguir ordens. Ele apenas a observa, divertido, enquanto ela assume o controle e começa a pedir a refeição. Enquanto So-hyun assume o comando da seleção dos pratos, Min-soo a observa atentamente. Ele percebe que, embora ela pareça ignorá-lo, ela continua lançando olhadas furtivas em sua direção, silenciosamente checando se ele aprova. Ele acha a percepção dela impressionante e não consegue conter um sorriso divertido. Do outro lado da mesa, So-hyun percebe sua observação silenciosa. Ela reconhece não como desinteresse, mas como uma forma natural e sutil de consideração, um gesto gentil que ela realmente aprecia. É um momento tranquilo de compreensão mútua entre os dois. Enquanto So-hyun toma seu drink, ela desfruta do silêncio confortável entre eles, percebendo que Min-soo não é um cara tão ruim. Para alguém cuja profissão exige constante conversa, esse momento silencioso parece uma pausa genuína, mas Min-soo quebra a calmaria, observando que ela parece se manter. Incrivelmente ocupada, um pouco surpresa com sua percepção, So-yeon simplesmente explica que gosta de investir em si mesma e de se arrumar. Ela guarda a verdadeira razão para si mesma. Deve estar sempre pronta para um cliente, duvidando que ele entenderia essa parte de sua vida. Jong Ji-han quebra o silêncio, perguntando a So-yeon se algo a está incomodando. Quando ela diz que não, ele sorri. Revela que estava apenas se perguntando quantos acessórios deveria comprar para ela. Chocada, ela pergunta por que ele faria isso. Ele explica que é um presente para o terceiro encontro. Mas So-yeon imediatamente rejeita a ideia. Ela afirma que a regra deles de não pedir nada também significa não deixar coisas para trás. Com tom firme, ela lhe diz para não adicionar complicações desnecessárias. Um silêncio intenso cai sobre a mesa, apenas para ser quebrado pelo garçom que chega com a comida. A tensão se dissipa com a chegada dos pratos. So-yeon dá uma mordida e imediatamente se sente em um paraíso. Ela saboreia o bife, absolutamente encantada com a escolha do vinho para acompanhá-lo. Por um momento, ela está completamente perdida em seu próprio mundo feliz, mas sua paz é destruída quando seu telefone vibra de repente. Irritada, ela coloca um sorriso profissional e atende a ligação do seu gerente, confirmando que lidará com alguns problemas de uma reunião anterior. Ji-han a observa em silêncio, pensando que estava prestes a ligar para ela. So-yeon lida habilmente com a chamada de trabalho, confirmando suavemente uma futura reunião de jantar com um cliente. Durante a conversa, Ji-han permanece em silêncio, sua própria refeição completamente intocada enquanto a observa. Após desligar, ela respira fundo e tenta recuperar a noite, perguntando se podem tentar ser felizes novamente. Mas Ji-han não está interessado em consertar as coisas. Ele a olha friamente, apontando que a comida dela está esfriando e dizendo de forma direta que ela deve terminá-la, devolvendo a atenção desconfortável para ela. Ji-han quebra o silêncio tenso, exigindo saber quem estava ao telefone. So-yeon fica totalmente pega de surpresa com sua diretividade. Ele observa como ela soou incrivelmente confiante, um claro golpe em seu charme profissional. Ela ri, explicando que ele não entenderia o esforço que é ser convincente. Tomando uma mordida de seu bife, ela muda a situação, dizendo-lhe para não agir tão inexperiente diante dela. Após uma longa pausa, Ji-han admite suavemente que, mesmo sem se esforçar tanto, ela já é mais do que convincente o bastante. So-yeon aproveita sua comida, completamente indiferente à atmosfera pesada. Ji-han a observa em silêncio antes de quebrar o silêncio, perguntando como está a comida. Mas ela não aceita. Responde friamente que não é a primeira vez que está ali, cortando sua tentativa de impressioná-la. Tomando um gole de vinho com ares de satisfação, ela pensa que venceu essa rodada. Até que Ji-han de repente agarra seu braço. Seu tom muda completamente enquanto exige que ela olhe para ele, repetindo sua pergunta com uma intensidade gelada. Como está a comida? Percebendo que pode ter o irritado demais, So-yeon muda suavemente seu tom com um sorriso brincalhão e admite que a comida está muito melhor do que o usual, perguntando de forma provocante se é porque ele está lá. O elogio inesperado funciona. Ji-han silenciosamente volta a comer. Internamente, So-yeon se congratula por sua jogada inteligente e se despede da mesa, sozinha no banheiro. Ela pega sua nécessaire de maquiagem, decidindo que precisa de um rápido retoque antes de voltar para enfrentá-lo no segundo round.
Soyeon volta. Ela tenta se animar, decidindo que não há necessidade de impressionar um jovem como Ji-han. Isso não é um encontro, apenas duas pessoas se divertindo. Ela ouve um funcionário dizendo a Ji-han que o presidente Young e sua família visitaram recentemente. De volta à mesa, Soyeon sente algo estranho em seus lábios. Ela toca a boca, confusa por um momento. Então, tudo a atinge. Seus olhos se alargam em puro choque, enquanto a confiança que tinha momentos atrás desaparece completamente. Antes que ela consiga processar sua realização, Ji-han se aproxima rapidamente. Ele se inclina e lambe o canto de sua boca. Soyeon fica completamente atordoada, empurrando-o, enquanto seu rosto fica vermelho. Ela exige saber o que ele está fazendo. Sua confiança anterior sumiu. Com um sorriso provocador, Ji-han informa, friamente, que não há nada em seus lábios. Nesse momento, um funcionário se aproxima da mesa, deixando Soyeon paralisada em uma mistura de choque e constrangimento. Inclinando-se perigosamente perto, Ji-han sussurra para que ela tenha uma boa noite. Seu sorriso conta uma história completamente diferente. Furiosa e totalmente confusa, Soyeon maldiz internamente, pensando que ele é apenas um punk imaturo. Mas ela não vai deixar que ele vença. Segurando a gola dele, ela exige saber qual é o jogo dele. O sorriso de Ji-han se alarga, enquanto ele, com tranquilidade, a informa que é hora de ele começar a fazer um esforço real. Como se fosse uma sincronia, as portas de uma sala privada se abrem, sugerindo que esta noite está longe de acabar. Soyeon tenta desesperadamente esfriar seu rosto ruborizado, sua mente acelerada. Ela reza para que seu gerente não a reconheça, percebendo que poderiam ter uma reunião de negócios aqui a qualquer momento. Mas seu foco continua voltando para seus lábios, onde o calor da ousadia de Ji-han ainda não desapareceu. Antes que ela consiga se recompor, Ji-han faz seu próximo movimento. Ele pega uma garrafa e a puxa de sua cadeira, levando-a diretamente para seus braços. Pegando-a completamente desprevenida, Soyeon se vê pressionada firmemente contra ele, incapaz de processar o que acabou de acontecer, presa em seu aperto implacável. Soyeon se encontra completamente congelada, enquanto Ji-han fecha a última polegada entre eles. Seus lábios se tocam em um toque surpreendentemente gentil, longe do movimento agressivo que ela esperava. Sua mente acelera, tentando entender tudo. Não é uma investida apaixonada, mas algo mais calculado. Em um lampejo de clareza, ela entende seu jogo. Ele não está tentando sobrecarregá-la, está simplesmente testando as águas, avaliando cuidadosamente sua reação, para ver até onde pode forçar a sorte. Ao se afastar o suficiente para falar, Ji-han sussurra o nome de So-hyun. Um sorriso arrogante e desafiador se espalha em seu rosto, enquanto ele a desafia a fazer mais. Essa é toda a convocação que ela precisa. Continuando seu jogo de poder, Soyeon pega uma garrafa de óleo de banho vermelho. Ela explica casualmente que é ótimo quando você está cansada. Mas, em vez de adicionar apenas algumas gotas, ela espreme uma quantidade enorme na banheira, tornando a água espumosa e vermelha. Ji-han fica atordoado com sua ousadia. Antes que Soyeon consiga reagir ao seu próprio erro, ele fecha a distância em um instante. Ele a agarra por trás, prendendo-a contra ele. Completamente assustada, ela ofega, enquanto ele novamente toma o controle da situação. Com a paciência esgotada, Ji-han a corta com um único comando direto: tirar a roupa dela, mas ele não espera por uma resposta. Nossa dinâmica foi estabelecida. Ji-han está se certificando de que eles terminem o que começaram. Não importa o que aconteça a seguir. Algum tempo depois, Ji-han está completamente sozinho em seu quarto. Ele parece entediado, com mais de 8 horas até que veja Soyeon novamente. O tempo está passando a passos de tartaruga. De repente, a porta se abre e ele instantaneamente se anima, perguntando a si mesmo se Soyeon voltou para pegar algo, mas não. É apenas a equipe de limpeza que parece mortificada ao vê-lo ali. Eles rapidamente se desculpam e tentam sair, mas após um olhar em branco, Ji-han simplesmente faz um gesto preguiçoso, dizendo para eles irem em frente e não se importarem com ele. O silêncio de Ji-han é interrompido por uma ligação. Uma voz antiga e autoritária ordena que ele volte para casa, ameaçando entrar caso ele não atenda. Mas Ji-han não se abala. Ele apenas suspira, sabendo que é seu avô, Jong Chan-ho. Assim que Ji-han atende, o tom ameaçador de seu avô desaparece. Ele se torna subitamente alegre e pergunta ansiosamente ao neto se vão almoçar juntos. Ji-han relutantemente concorda em se encontrar ao meio-dia. Radiante, Jong Chan-ho imediatamente sai disparado de seu escritório, se gabando para sua confusa assistente que tem planos de almoço importantes com seu neto favorito. Após encerrar a ligação com o avô, Ji-han faz um pedido de um prato coreano. Com o plano de almoço definido, ele se joga de volta no sofá, tentando fazer o tempo passar mais rápido. Mas sua mente está a mil, completamente ocupada com pensamentos
pensamentos sobre So-hyun. Ele se pergunta desesperadamente como pode segurar o que chama de seu precioso e hipnótico vício. É óbvio que ele não está falando sobre uma substância. So-hyun, em si, se tornou uma adição que ele não consegue deixar para trás. Ele está completamente viciado, perdido em seus pensamentos. A imaginação de Ji-han corre solta. Ele imagina uma cena intensa onde So-hyun o leva ao seu limite absoluto. Enquanto ele luta, ela se inclina, provocando-o, dizendo que ele não pode se cansar ainda, pois estão longe de terminar. Mas sua fantasia é interrompida por uma súbita e aguda sensação em seu ombro. Ele instantaneamente entra em pânico, implorando a ela para não deixar marcas visíveis. Afinal, ele tem um trabalho que exige que ele se apresente bem, e ele não pode aparecer parecendo que perdeu uma luta com um vampiro. Sua fantasia selvagem é cortada pela realidade. Assim, ele cobre o rosto, encerrando seu bico em resposta. Ele a puxa para um abraço, decidindo que apenas a manterá assim. Ele comenta sobre como ela cheira bem, mas ela não fica impressionada, reclamando que ele está pesado e a sufocando. Ele implora para segurá-la apenas um pouco mais e acaba adormecendo. Quando Ji-han acorda, está completamente sozinho. So-hyun deixou um bilhete explicando que pegou suas roupas emprestadas. Finalmente, ele percebe que adormeceu sobre ela 2 vezes. Ji-han está completamente exausto. Desde aquele dia com So-hyun, ele não teve uma boa noite de sono. As memórias o mantêm acordado. Mais tarde, ele almoça com seu avô, Jong Chan-ho, que imediatamente vai direto ao assunto, perguntando quando Ji-han planeja voltar para os Estados Unidos. Irritado, Ji-han apenas o encara em silêncio. Seu avô lhe diz para parar de olhar e comer, mas Ji-han não aceita, retorquindo que foi seu avô quem o arrastou até aqui, em primeiro lugar. Ji-han pergunta, diretamente por que precisa ir para os Estados Unidos. Seu avô, Chun-ho, retruca que apenas olhar para ele faz seu sangue ferver. Imperturbável, Ji-han sorri e pergunta de maneira atrevida se o avô está ficando animado. Esse retorno lhe rende uma bronca por ser um travesso sem filtro. Irritado, Chun-ho põe os pauzinhos de lado. Em seguida, seu tom muda completamente. Ele diz ao neto para comer devagar e comer bastante, afirmando que a comida é boa para ele. Ji-han continua mastigando, completamente alheio às mudanças de humor do velho. Seu avô prossegue com a lição. Ele pede que Ji-han pare com os maus hábitos e que não seja tão desobediente. Ji-han apenas sorri, sugerindo que ele deve ter puxado ao velho. Surpreendentemente, seu avô concorda. Acrescenta que, como Ji-han é igual a ele, não deve ter problemas para parar. Ele então revela que está livre do tabaco há mais de uma década. O assunto muda e Ji-han pergunta se seu avô realmente voltará para o Zewa. Quando Chun-ho diz que sim, ele explode de raiva pela indiferença de Ji-han. Diz-lhe para pelo menos agir preocupado. O tom de Chun-ho suaviza, enquanto lamenta que ver seu neto apenas uma vez por ano é muito pouco. Ele admite que ficou grato por mesmo esse pequeno tempo. Após um silêncio reflexivo, Ji-han muda a conversa, perguntando se seu avô gostaria que ele ficasse na Coreia para sempre. Chun-ho fica exultante, dizendo imediatamente que claro que sim, mas há uma pegadinha. Com um sorriso, Ji-han desafia o velho, prometendo ficar se seu avô puder lhe trazer algo tão emocionante que ele não possa recusar. Agora interessado, Chun-ho pergunta ansiosamente sobre os detalhes. Ji-han se faz de desentendido, dizendo casualmente ao avô que, na verdade, não sabe o que quer e que o velho deve descobrir. Chun-ho estreita os olhos, chamando-o de pestinha por apenas provocá-lo. Ele reflete que seu neto nunca foi ganancioso, nem mesmo quando criança, e se pergunta se este é apenas um pedido impossível para driblar a questão. Mas um flashback revela a perspectiva de Ji-han. Ele sabe que, se algo realmente emocionante existir, seu avô é o tipo de homem que procuraria o mundo inteiro apenas para trazer aquilo a ele. A reunião de escritório finalmente se encerra e todos começam a se arrumar. Justo quando a líder da equipe está prestes a sair com a multidão, a vice-chefe, So-hyun, a chama para pará-la. Ela se volta para ver o que ela precisa, mas a interrompe abruptamente, anunciando que está saindo por aquele dia. Completamente perplexo pela declaração repentina, seu chefe pergunta onde ela poderia estar indo. Ignorando sua pergunta, So-hyun apenas o encara com um olhar sério, repetindo simplesmente que ela está saindo. Não é um pedido, é uma afirmação. So-hyun, com desdém, diz ao chefe que está indo para casa. O líder da equipe perde completamente a calma, balbuciando que ainda são 6 da tarde. Ele inicia uma conversa apressada, reclamando que sua saída abrupta prejudica a eficiência da equipe, especialmente com uma grande apresentação em apenas 2 dias. Ele aponta que foi exatamente a
mesma coisa que ela fez ontem. Alheia a isso, So-hyun responde que algo urgente surgiu para ela também, e promete avisá-lo com antecedência na próxima vez. Derrotado, seu chefe só pode perguntar se haverá uma próxima vez. So-hyun lança um sorriso travesso ao chefe, perguntando brincando se isso é mesmo algo para se fazer apenas uma vez. O líder da equipe, parecendo completamente exausto, aperta a ponte do nariz e finalmente cede. Ele diz que ela pode ir, mas ela absolutamente precisa continuar conferindo o chat da equipe. Ele pergunta hesitante se pode confiar nela com isso. Então, So-hyun exibe um sorriso brilhante, prometendo que não o decepcionará. Enquanto ela se retira, checa seu relógio, determinada a retribuir sua confiança, entregando o rascunho da apresentação final. Primeiro coisa amanhã de manhã. Ao sair, um sorriso malicioso surge nos lábios de So-hyun. Ela reflete que seu pequeno momento de lazer não interfere no trabalho. Na verdade, ela sente que sua condição melhorou desde a recente noite com ele. Sua mente está de repente mais clara e ideias brilhantes fluem sem esforço, como se seu cérebro tivesse sido totalmente reiniciado. Enquanto caminha pela cidade, pensa sobre suas obrigações profissionais, planejando anúncios, convencendo clientes e mantendo sua equipe funcionando como uma máquina bem lubrificada. Ela sabe que ser o núcleo que mantém tudo junto é seu papel fundamental. So-hyun reflete sobre seu maior problema. Sua mente está sempre a 1000 por hora, presa em um ciclo sem fim de trabalho. Ela admite que esses pensamentos persistentes nunca param sozinhos. A única maneira de obter um momento de paz é por meio de uma experiência intensa e poderosa que limpa completamente sua mente. A cena muda para um momento privado e íntimo, com um homem não identificado. Esse é seu segredo. A única coisa que pode silenciar o barulho e proporcionar um total reset mental. Vemos que ela chegou ao lugar dele, mala na mão, pronta para sua marca única de terapia. So-hyun chega a um hotel super exclusivo, ansiosa para sua marca única de terapia, mas é imediatamente parada por um atendente sorridente que informa que há uma espera de 1 hora. Sem se deixar abalar, So-hyun afirma que está se encontrando com alguém. O atendente pergunta alegremente o nome da pessoa. Após uma breve pausa, ela diz em voz baixa, John Ji-han. A mandíbula do funcionário quase cai ao perceber com quem está lidando. Ele imediatamente abandona o ato educado e a leva freneticamente para dentro. Apenas ouvir aquele nome abriu todas as portas. Enquanto é conduzida pelo hotel, So-hyun admira o poder do nome de John Ji-han. Um lugar com lista de espera de 1 mês se abre instantaneamente para ela. Ela não consegue deixar de se perguntar sobre a verdadeira identidade do homem que está encontrando. Dentro da suíte, Ji-han se senta com uma expressão intensa e sombria. Ele parece surpreso ao vê-la, notando sua expressão fria. So-hyun pergunta o que há de errado com seu rosto. Ele finge ignorância, mas ela o confronta, apontando que ele parece irritado antes de perguntar se ele realmente não está ciente da situação. So-hyun não fica impressionada. Ela abandonou sua exausta líder de equipe e correu até aqui, apenas para ser recebida com essa recepção fria. Ela até imagina seus colegas adoradores a recebendo de volta ao escritório de braços abertos. Mudando de tática, ela coloca um sorriso no rosto e sugere que podem se encontrar na próxima vez, se ele não estiver afim. Mas Ji-han ignora totalmente sua oferta. Depois de tomar um gole devagar de sua bebida, ele pede que ela peça algo para comer, acrescentando que ela é boa nisso. So-hyun fica completamente sem palavras. Então, So-hyun decide cortar o silêncio pesado. Ela se serve de uma bebida, apontando que ele parece não ter passado um dia sem uma. Sua nova estratégia é simples: deixar o álcool funcionar sua magia e melhorar o humor de ambos. Ela dá um longo gole e Ji-han apenas a observa sobre seu próprio copo com um olhar intenso. Um momento depois, sentindo-se um pouco envergonhada, ela se levanta abruptamente. Anunciando que voltaria em breve, ela deixa Ji-han confuso, perguntando para onde ela está indo. Sua única resposta é banheiro. Ryan se afasta, completamente cansado do silêncio. Ela se indigna internamente, pensando sobre como eles estiveram ali sentados por 1 hora, enquanto Ji-han apenas se encolheu. Essa noite está se tornando totalmente exaustiva. Enquanto ela avança pelo corredor do hotel, de repente para, paralisada. Seus olhos se alargam em descrença ao avistar um homem sorrindo à sua frente. É um rosto familiar, alguém que ela nunca esperou encontrar ali. Sua mente grita o nome dele quando ela reconhece o funcionário Kim Sung-min. Ryan percebe que seus olhos não estão enganando-a. É definitivamente Kim Sung-min. De todas as pessoas que poderiam cruzar seu caminho, tinha que ser o cara com quem ela terminou apenas 1 mês atrás. Uma memória passa pela sua mente sobre como ele reagiu ao término. Ele não conseguiu aceitar e ficou extremamente grudado. A cena se desenrola em sua cabeça, com alguns homens no andar do escritório agarrando sua perna e implorando para que ela esperasse.
gritasse, mas Seo-hyun foi firme, dizendo com raiva para ele parar, porque ela não tinha planos de se casar com ele. Alguém entra e sua compostura se despedaça completamente ao ver Ji-han. Ele imediatamente explode, apontando para Ji-han e exigindo saber quem ele é. Olhando para o homem mais jovem de cima a baixo, alguém acusa So-hyun de rejeitar sua proposta apenas para sair com outra pessoa. So-hyun nega freneticamente, mas é tarde demais. Com um sorriso cínico, Ji-han se inclina para frente e joga gasolina na fogueira. Ele informa calmamente a Seung-min que So-hyun está ali por um arranjo de uma noite só. So-hyun fica sem palavras e horrorizada com a crueldade previsível de Ji-han. Desesperada para escapar da situação desastrosa, ela decide ligar para Ji-han e pedir que ele a encontre do lado de fora. Mas o telefone só continua tocando e ele não atende. Irritada, ela percebe que só resta uma opção: sair de lá antes de vê-lo novamente. Enquanto isso, Ji-han está deitado no quarto, completamente despreocupado, se perguntando qual é o atraso. Justo quando So-hyun se vira para sair, uma mão de repente agarra seu braço. Ela se vira, dizendo à pessoa para esquecer. So-hyun ordena a Ji-han que pare de beber e se prepare. Ele pergunta friamente a razão, olhando-a nos olhos. Ela diz que quer finalizar seu acordo assim que a bebida começar a fazer efeito, mas Ji-han a ignora, bebendo seu drink, sem se importar. Irritada, ela o agarra, insistindo que eles subam. De repente, um barulho atrás a faz congelar. Ela olha cautelosamente por cima do ombro e fica horrorizada ao ver seu ex-namorado Kim Sung-min sentado em uma mesa próxima, com expressão tão surpresa quanto a dela. Em pânico, So-hyun toma uma decisão rápida para salvar a aparência. Ela avança e se senta diretamente no colo de Ji-han, jogando-o para o ar. Um sorriso malicioso se espalha pelo rosto dele, enquanto ele pergunta o que ela está fazendo. So-hyun está gritando internamente, rezando para que alguns homens não a reconheçam. Envolvendo os braços em volta do pescoço de Ji-han, ela sussurra desesperadamente para ele assegurar. Quando ele pergunta o que ela quer dizer, ela repete o pedido, acrescentando que ele deve carregá-la para outro lugar. Agora entendendo seu jogo, Ji-han parece completamente divertido. Agarrada a Ji-han, So-hyun está completamente sobrecarregada. A pegada dele é intensa demais. O único pensamento dela é que precisa sair, mas eles não estão indo embora e ela não consegue entender o porquê. Em um movimento ágil, Ji-han se levanta, levantando-a sem esforço em seus braços. Um funcionário se aproxima, perguntando se eles estão prontos para ir. Ignorando-o, Ji-han dá uma ordem assustadoramente simples: mova-os para uma sala. Parece que o plano desesperador de So-yeon acabou de falhar da pior maneira possível. Ji-han carrega So-yeon para um luxuoso lounge VIP. Não é o tipo de sala que ela estava esperando. Uma onda de alívio a envolve. Pelo menos, ela está longe do ex-namorado. Ela pergunta a ele sobre o plano, mas Ji-han lhe dá o tratamento do silêncio. Ele caminha até a mesa, pega uma garrafa de bebida cara e toma um longo gole direto da garrafa. Uma gota única escorre por seu pescoço, enquanto deixa claro que, a partir daqui, eles vão jogar pelas suas regras. Ji-han muda completamente o jogo. Ele de repente despeja a bebida cara em So-hyun, que só consegue olhar em descrença. Antes que ela consiga processar o que acabou de acontecer, ele a puxa para perto, olhando-a intensamente. Ele lhe dá uma ordem chocante e ultrajante: lambe. Por um segundo, So-hyun fica paralisada, mas então, uma faísca de desafio brilha em seus olhos. Ela encontra o olhar dele, lambe os próprios lábios e o chama de rude, recusando-se a lhe dar a reação que ele quer. So-hyun ri internamente, perguntando-se se agora é sua lavanderia pessoal, mas ela rapidamente admite que entrou nessa confusão sem pensar. Enquanto Ji-han a segura contra si, ele sussurra que talvez tenham que pular a sala. Simplesmente não há tempo. Esse é seu jeito. Ousado, sem filtro e direto. Apesar de tudo, ela se sente atraída pela presença esmagadora dele, completamente cativada por seus olhos intensos. Ao redor dele, ela sabe que está prestes a fazer algo louco novamente. Enquanto So-yeon se perde em sua presença avassaladora, sente como se estivesse em um sonho. Os olhos intensos dele parecem dar-lhe permissão, dizendo que está tudo bem e que ela pode fazer qualquer coisa. Puxando-a ainda mais para perto, Ji-han oferece uma promessa silenciosa de total compreensão, assegurando-a de que não haverá julgamentos para o que acontecer a seguir. Nesse instante, So-yeon percebe que ele se tornou um homem que lhe dá liberdade absoluta. O mundo ao redor deles desaparece, deixando-os em um momento profundamente pessoal e crucial que muda tudo entre eles. Em vez de recuar, Ji-han a puxa para um abraço impossivelmente próximo, com a bochecha apoiada em seu peito
peito nu, ela coloca lentamente a mão sobre ele, um movimento silencioso em seu intenso jogo. Ele solta um baixo sua expressão inexpressiva enquanto olha para ela. Ele claramente está pensando em seu próximo movimento, desfrutando do poder que tem naquele momento. O quarto está em silêncio total, mas o impasse entre eles é mais alto do que qualquer palavra, fazendo Soyeon se perguntar o que ele fará a seguir. Seu tenso impasse suaviza-se em um gesto surpreendentemente gentil. A mão de Ji-han sobe, acariciando delicadamente uma mecha de cabelo do rosto de Soyeon. Enquanto seus dedos traçam sua bochecha, a atmosfera intensa da noite deles no Grand Hotel muda, deixando um estranho silêncio constrangedor pairando entre eles, enquanto ele a segura perto, recusando-se a soltá-la. É 4 da manhã. Enquanto a cidade dorme, Soyeon está bem acordada. Ela pega cuidadosamente seu telefone, tentando não perturbar Ji-han, que dorme tranquilamente ao seu lado. Vê-lo tão pacífico a faz hesitar. Ela pensa que seria uma pena acordá-lo, mas as palavras da noite anterior voltam à sua mente. Ele havia implorado para que ela ficasse até de manhã e a fez prometer que o acordaria antes de sair. Agora, vendo o homem desprotegido, Soyeon está em um dilema. Ela quebra sua promessa para deixá-lo descansar. Então, Soyeon decide arriscar. Toca gentilmente o peito de Ji-han. Ele não se mexe. Assim que ela se prepara para escorregar para fora, ele de repente se vira, a surpreendendo, enquanto descansa a cabeça em seu colo. Ele parece tão tranquilo que ela não consegue evitar pausar. Acreditando que ele ainda está completamente adormecido, ela conta suavemente ao homem que dorme que está saindo e tenta se afastar. Em um instante, a mão dele dispara, segurando firme seu pulso. Os olhos ainda fechados, seu aperto é forte. Ele não a deixará ir a lugar nenhum. Ji-han, ainda com os olhos fechados, murmura para que ela não vá. Soyeon insiste que precisa ir trabalhar, mas ele, casualmente, diz para ela apenas ligar e avisar que não irá. Ela recusa friamente, afirmando que não está doente. Mas Ji-han questiona por que ela não pode contar uma simples mentira. Um sorriso astuto se espalha pelo rosto de Soyeon ao ter uma realização. Pegando o jeito, Ji-han se inclina, sussurrando. Uma proposta ousada para garantir que ela não esteja mentindo. Completamente indiferente, ela apenas sorri e comenta sobre seus péssimos hábitos de sono. A situação se intensifica. Sentindo o peso da oferta dele, ela admite em silêncio que esses sentimentos complicados são uma dor de cabeça. Uma grande parte dela realmente não quer ir trabalhar também, mas a responsabilidade prevalece. Ela o empurra suavemente de volta, dizendo para ele descansar mais. Em um momento inesperadamente terno, ela coloca um suave beijo em sua testa. Mesmo enquanto ele parece voltar a dormir, ele segura sua mão, mantendo-a em seu rosto. A lâmpada de cabeceira se apaga conforme uma nova manhã brilhante finalmente chega. Soyeon finalmente sai do hotel e entra em um táxi, dando ao motorista seu destino. À medida que o carro se afasta, sua mente está longe de estar calma. Seu coração, de repente, começa a disparar em seu peito. Ela se pergunta se está apenas privada de sono, mas as borboletas em seu estômago contam uma história completamente diferente. Completamente sobrecarregada por esses novos sentimentos intensos, ela agarra seu peito. Seu coração não para de acelerar. Ela se deixa escorregar de volta no banco com um suspiro. Ela tenta desesperadamente entender o que está acontecendo em sua própria cabeça, enquanto o táxi acelera pela estrada. Soyeon tenta se recompor. Ela se diz que esse relacionamento complicado já está quase acabando, faltando apenas uma reunião. Mas enquanto ela tenta racionalizar seus sentimentos, alguém está mergulhado em seus próprios pensamentos. De volta ao hotel, Ji-han senta sozinho. Uma refeição luxuosa, completamente ignorada. Ele gira lentamente o gelo em sua bebida, perdido em pensamentos. Ao dar um gole lento, sua expressão sombria deixa claro que a manhã que passaram juntos deixou uma marca séria nele. Na mente de Ji-han, a manhã se repete enquanto ele gira sua bebida. Ele se lembra da voz de So-hyun, dizendo para ele dormir mais. Seu nome ecoa constantemente em seus pensamentos. A memória de seu beijo suave ainda está fresca. Ele toma um gole devagar. Finalmente, entende seu próprio humor. Por causa daquele pequeno momento, ele se sente estranhamente bem. Pela primeira vez, acordar e se descobrir sozinho na sala silenciosa não o incomoda. A inesperada ternura dela deixou uma impressão duradoura, acalmando a tempestade habitual dentro dele. O momento tranquilo de Ji-han é abruptamente interrompido quando dois amigos chegam, cumprimentando-o entusiasticamente. Eles se surpreendem com a farta comida disposta. Um deles brinca que deve ser uma festa surpresa
surpresa para ele. Notando o humor incomum de Ji-han, eles o pressionam, perguntando qual é a ocasião especial, mas Ji-han não revela nada. Ao invés de responder, ele apenas toma um gole devagar de sua bebida, um sorriso presunçoso e cheio de conhecimento brincando em seus lábios. Ele está desfrutando de um segredo que apenas ele entende e não tem intenção de compartilhar. Os amigos de Ji-han ficam totalmente surpresos. Nunca o viram sorrir assim antes, e imediatamente começam a adivinhar o porquê. Um amigo brinca, perguntando se ele finalmente encontrou alguns antidepressivos. Mas o outro é mais astuto. Ele deduz que não se trata de nenhuma substância estranha. Tem que ser uma garota. Eles se lembram que ele estava procurando como um louco por alguém e percebem que ele deve tê-la finalmente encontrado. Pressionando por detalhes, eles perguntam como foi. Com um sorriso legal e confiante, Ji-han finalmente admite. Ele realmente conheceu ela. E a memória de So-yeon passa rapidamente por sua mente. Ji-han se perde novamente na lembrança de So-yeon. Ele recorda as bebidas que compartilharam e a forma intensa como ela olhou para ele, com uma pequena pinta perto dos lábios que completamente capturou sua atenção. Ele não consegue evitar sorrir, pensando que para alguém que parece tão inocente, ela tem um lado incrivelmente sedutor. Saindo de seu devaneio, Ji-han toma uma decisão silenciosa e firme. Ele está totalmente dentro. Sua declaração choca seus amigos, e um deles imediatamente salta para uma conclusão maluca, perguntando se eles já chegaram tão perto ali mesmo, neste quarto. O amigo de Ji-han fica completamente horrorizado com a ideia, exigindo saber onde exatamente tudo aconteceu. O outro rapaz entra em pânico pela sua reputação, preocupado que terá que dar gorjetas ao pessoal do local para mantê-los quietos. Mas Ji-han está totalmente impassível. Ele apenas toma um gole de sua bebida e, calmamente, diz que já deu gorjeta a eles, pois trabalharam duro para preparar a comida. Seus amigos ficam em choque com o enorme mal-entendido. Um deles quebra o silêncio, chamando o momento de lendário e admitindo que este quarto chique realmente combina com Ji-han. Uma nova figura entra, e ele é um grande chefe, Yoon Min-soo, o herdeiro da Sanhwa Enterprises. Um amigo em comum explica que trouxe Min-soo porque o herdeiro estava ansioso para conhecê-los. Min-soo vai direto até um dos homens, seus passos ecoando com confiança. Ao invés de um aperto de mão normal, ele coloca uma mão firme bem no peito do homem. Com um grande sorriso, Min-soo diz que ouviu tudo sobre ele. Ele então imediatamente lhes diz para deixarem as formalidades de lado, já que é mais velho. Tentando estabelecer domínio desde o começo, Min-soo tenta assumir o controle, dizendo a Ji-han para beber, mas Ji-han mal o reconhece, oferecendo um simples e admite que nunca se importaria com ele se não fosse pela imensa riqueza de sua família. Enquanto todos estão se divertindo, Min-soo está em uma espiral. Ele não consegue entender Ji-han, se perguntando por que um cara como ele só anda com outros homens. Justo quando seus pensamentos ficam confusos, um amigo o lembra de que ele deveria se aproximar de Ji-han, o poderoso herdeiro. Então, ele o critica por ignorá-lo. Aproveitando o momento, seus amigos sugerem que Min-soo troque de lugar com Min. June. Chateado, mas entrando na brincadeira, Min-soo concorda. Então a verdadeira bomba cai. Toda a conversa era, na verdade, sobre uma garota que Ji-han estava procurando. Ao ouvir que Ji-han estava em busca de uma garota, Min-soo sorri, sabendo que Ji-han gostava de meninas. Ele tenta se exibir e se gabar sobre todas as garotas que o cercam, afirmando que só escolhe as melhores. Ele espera uma reação, mas Ji-han apenas o observa com uma expressão neutra. Após um silêncio constrangedor, Ji-han finalmente fala, sarcasticamente chamando toda a exibição de impressionante. Min-soo mal consegue conter sua raiva, chamando Ji-han de mimado por desacreditá-lo tão facilmente. Um amigo pergunta, brincando, se Ji-han encontrou a garota que estava procurando, sorrindo enquanto se pergunta se toda a busca era apenas uma desculpa para ficar perto dela. Mas Ji-han, completamente impassível, responde calmamente que ele vai se encontrar com ela. A sala explode. Seus amigos estão totalmente chocados, com um deles gritando sobre uma aposta de 100 mil que ele acaba de ganhar. Ji-han então esclarece que apenas conseguiu implorar por 3 encontros. Tomando um gole de sua bebida, ele confirma que sim, eles vão se encontrar, deixando seus amigos eufóricos. O ambiente está agitado enquanto os amigos de Ji-han o bombardeiam com perguntas sobre detalhes. Curiosos, eles pedem o nome da garota. Ele revela tranquilamente que é Kong So-hyun. Confusos por ela não ser famosa, seus amigos começam a fazer comentários desrespeitosos, perguntando sobre sua aparência e sugerindo que ele a chame. Isso imediatamente gatilha uma memória íntima e privada de So-hyun para Ji-han. A atmosfera amigável desaparece num instante. Sua expressão se torna gelada enquanto ele os encara, perguntando silenciosamente o que acabaram de dizer. Eles claramente cruzaram uma
uma linha. A atmosfera divertida na sala desaparece completamente. Os caras ficam confusos enquanto Ji-han, com uma expressão séria, pergunta com uma voz perigosamente calma se todos acabaram de falar. Seu olhar gelado se fixa em um dos amigos que estava falando demais. Com um olhar penetrante, Ji-han lhe faz uma pergunta simples. Ele sabe quem é Kang So-hyun. O homem imediatamente começa a suar, gaguejando que não sabe e perguntando nervosamente por que isso é importante. Nesse momento, ele percebe que cruzou uma linha que não deveria ter cruzado. Com uma voz perigosamente calma, Ji-han confirma que saber quem é So-hyun é extremamente importante. Antes que seu amigo possa reagir, Ji-han agarra violentamente seu rosto, forçando sua cabeça para trás. A bravata do homem desaparece completamente, substituída pelo puro terror. Com um olhar de absoluta fúria, Ji-han traz um cigarro aceso perto do rosto de seu amigo e o obriga a abrir a boca. Lágrimas e suor escorrem pelas faces do homem, enquanto ele admite desculpas, implorando desesperadamente para Ji-han parar. Ele finalmente percebe a mensagem. Kang So-hyun é um assunto fora dos limites. Um grito de dor ecoa pela sala enquanto Ji-han aplica uma dura punição pelo desrespeito. O homem colapsa em agonia. Outro amigo rapidamente intervém, gritando o nome de Ji-han e dizendo que já basta. Ele rapidamente pede desculpas pelo comportamento do amigo e promete que eles vão embora imediatamente. Desinteressado, Ji-han simplesmente se inclina para trás, com um olhar gélido. Sua autoridade é absoluta. Ele deixa claro para todos que isso foi apenas um aviso. Os outros ficam completamente paralisados de terror. A mensagem foi enviada de forma clara. Com um último olhar assustador, Ji-han emite uma última ordem. Nunca diga o nome de So-hyun de qualquer jeito novamente. O homem aterrorizado, que aprendeu essa lição da maneira mais difícil, rapidamente promete que nunca vai esquecer. Enquanto seus amigos o ajudam a se levantar, um deles pergunta cautelosamente a Ji-han se ele está bem, pois ele definitivamente não parece. Internamente, Ji-han admite que não está. A visão de So-hyun enche sua mente. O pensamento de outros homens falando sobre ela, atuando como se a conhecessem, ou até mesmo se atrevendo a pronunciar seu nome, o enche de uma raiva incontrolável. Internamente, Ji-han finalmente admite por que perdeu a paciência. Toda a situação era irritante, mas o que realmente o irritou foi o pensamento de que ele não era diferente do seu amigo. Ele tenta racionalizar sua conexão com So-hyun, dizendo a si mesmo que ele só conhece o básico: seu nome, seu trabalho e suas informações de contato. O acordo entre eles deveria ser casual, algo para aproveitar e depois terminar. Mas à medida que uma lembrança vívida e íntima dela invade sua mente, ele é forçado a aceitar que seus sentimentos são tudo, menos simples. Isso está ficando complicado. Sozinho na sala silenciosa, Ji-han toma um gole lento de seu copo, o gelo tilintando suavemente. O caos anterior se dissipou, deixando apenas seus pensamentos frios e calculistas. Depois de um momento de intensa reflexão, seus olhos se abrem com determinação aguçada. Ele sabe que há apenas mais uma coisa a fazer para resolver isso. A cena muda para o imponente prédio da Jason, onde uma profissional vestida com um terno de negócios para na sua frente, parada, com um folder na mão. O que Ji-han planejara já começou a se mover. A mulher profissional aperta seu folder. Sua resolução é firme como o aço. Em sua mente, isso é tudo. A batalha final. A reunião de hoje decidirá tudo. Ela admite sentir um lampejo de nervosismo, mas com sua equipe de confiança ao seu lado, ela se sente pronta para qualquer coisa. Eles estão preparados para uma batalha feroz. Sua equipe é recebida calorosamente pelo gerente chá da outra empresa. As cortesias são trocadas, mas o clima muda quando um rumor sussurrante circula. Não são apenas os executivos de PR presentes. O próprio presidente da Joseon Electronics está aqui. A notícia cai como uma bomba. As expressões confiantes da equipe se transformam em choque absoluto. A confiança da equipe totalmente se desmorona. Isso não é apenas uma reunião de alto risco. Jason mobilizou toda a sua equipe executiva. A pressão é imensa e seus colegas estão suando frio, admitindo que estão mais nervosos do que nunca. Quando as portas do elevador se abrem, seus olhos pousam em um homem de jaqueta cinza, uma cor que lhe lembra os olhos de alguém. Por um breve momento, um sorriso alivia sua tensão, mas aquele breve momento de alívio desaparece em um instante quando ela levanta o olhar para finalmente ver o rosto do homem. É Jong Ji-han. Seus olhos se arregalam em surpresa genuína, mas então um sorriso sutil e conhecedor aparece, enquanto ele dá um passo confiante à frente. A equipe inteira, instintivamente, perdeu a compostura profissional. Completamente fora de si, eles só conseguem olhar, boquiabertos.
A mente de Soyeon fica em branco. Ela se pergunta se está sonhando. O suor escorre pela sua testa. De todas as pessoas que poderiam estar aqui, por que ele? O único homem que ela nunca quis ver em uma sala de reunião está bem na sua frente. A situação se torna infinitamente mais complicada. Antes que Soyeon possa reagir, Jong Ji-hoon, com um movimento suave, agarra seu pulso, forçando-a a se virar. Ele se inclina. Sua voz é um sussurro baixo, destinado apenas a ela. Ele diz que a verá no escritório. Um sorriso autoritário se espalha pelo seu rosto. Para ele, esse reencontro inesperado tornou as coisas muito mais emocionantes. Soyeon está completamente atordoada. Seu rosto está corando, uma mistura de raiva e choque. Seu coração bate forte contra suas costelas. Internamente, ela o xinga. Esse maluco acabou de transformar a reunião mais importante da sua carreira em um pesadelo pessoal. Soyeon estremece e tenta puxar o braço de volta, mas a grip de Jong Ji-hoon é firme. Seus colegas estão congelados com a mandíbula no chão diante da audácia dele. Soyeon lhe lança um olhar irritado, seu rosto ardendo de fúria e embaraço. Esse cara é inacreditável, mas sua raiva não o afeta em nada. Ele apenas sorri, completamente alheio à cena que está causando. Internamente, ele parece achar a resistência dela divertida. Um pequeno sorriso divertido brinca em seus lábios enquanto reafirma seu controle sobre a situação. Soyeon tenta sacudir o choque, a mente girando. Por que Jong Ji-hoon está aqui? Ela empurra a pergunta para o lado e se força a focar. Ela chegou longe demais para recuar agora. Respirando fundo, Soyeon estabiliza os nervos e caminha para a sala de reunião com propósito, seus saltos clicando decisivamente no chão. Um executivo a cumprimenta, agradecendo a sua equipe por dedicar um tempo em suas agendas lotadas para a apresentação. É hora de colocar os trabalhos em prática, não importa quem esteja na sala. Soyeon ocupa seu lugar na frente da sala. Ela tenta manter a voz firme, agradecendo aos executivos do grupo Jason pelo tempo e se apresenta como a gerente assistente da Hyunjin Planning. Internamente, está sendo um verdadeiro emaranhado de nervos. Lutando para manter a compostura, assim que começa a encontrar seu ritmo, a porta da sala de reuniões se abre. Jong Ji-hoon entra, parecendo cool e confiante. Enquanto caminha, a máscara profissional de Soyeon desmorona instantaneamente. Ela o observa. Sua mente fica completamente em branco. O que ele está fazendo aqui? O cérebro de Soyeon entra em curto. Jong Ji-hoon, por que ele está aqui? Ele a seguiu? Ela olha ao redor da sala, mas os outros executivos estão completamente indiferentes à interrupção. Um cara está até reclinado em sua cadeira, totalmente relaxado. Soyeon nota que Jong Ji-hoon não está usando um crachá de funcionário. Sua postura é arrogante demais para um membro da equipe. Enquanto se preocupa com o que ele fará em seguida, Jong Ji-hoon sorri de seu lugar, parecendo completamente entretido. Ele anuncia que agora as coisas estão ficando emocionantes, colocando toda a pressão de volta sobre Soyeon. A apresentação dela está morta antes mesmo de começar. Justamente quando estava prestes a falar, toda a sala de executivos de repente se levanta e corre em direção à porta. Congelada no pódio, ela só consegue observar, confusa, enquanto um novo homem entra na sala. Um funcionário o cumprimenta entusiasmadamente. Chamando-o de presidente, o novato é Jong Ji-hyun, o chefe da Joseon Electronics. Enquanto todos se apressam para cumprimentar o grande chefe, Jong Ji-han não se dá ao trabalho de se levantar. Ele apenas se recosta, observando toda a cena caótica com total desinteresse. Com a sala finalmente estabilizada, o presidente anuncia que é hora de começar. Os olhos de So-hyun se encontram com os de Jong Ji-han do outro lado da mesa. Por um segundo, sua confiança vacila sob seu olhar intenso. Ela rapidamente se diz para se concentrar. Determinada a não deixar que ele arruine isso para ela, respira fundo. O profissionalismo de So-hyun volta ao seu lugar, com um sorriso renovado e confiante. Ela inicia sua apresentação sobre o novo plano de publicidade. Observando de um assento, Jong Ji-han parece levemente pego de surpresa pela compostura repentina dela. So-hyun assume o comando da sala, sua voz firme e confiante. Ela começa chamando a atenção para a campanha publicitária falha de um concorrente, argumentando que as pessoas não querem apenas assistir à vida em uma tela, elas querem vivê-la. Sua verdadeira jogada de gênio é apontar que as mulheres focadas na carreira são as principais compradoras. Esse é um mercado que a J-Sang ignorou completamente. Enquanto os executivos estão cativados por seu discurso, Jong Ji-han apenas sorri. Ele não está pensando em negócios, mas em quão bem seu traje formal esconde os segredos de seu último encontro. Soyeon solta uma bomba na sala de reuniões. Ela declara que seu marketing está falhando porque está preso na perspectiva masculina. A afirmação ousada pega todos de surpresa. Os executivos, antes entediados, agora estão atentos a cada palavra dela. Do outro lado da mesa, Jong Ji-hyun tenta esconder um sorriso, achando sua súbita ferocidade emocionante. Ele se lembra de uma recente ligação, percebendo que a leu completamente errado. Ele achou que ela estava apenas tímida,
mas na verdade, ela estava se preparando para retaliar, e retaliar com força. Ela tem a atenção total deles agora. Enquanto So-yeon continua sua poderosa apresentação, Jong Ji-han está completamente cativado. Ele se pega olhando para o sinal na sua boca, perguntando se ele tem algum tipo de poder secreto sobre ele. Enquanto isso, So-yeon pinta um quadro vívido de sua nova cliente-alvo, uma mulher ousada e bem-sucedida que não se envergonha de suas conquistas. Como recompensa por seu trabalho árduo, ela compra sua TV de display, declarando-a o toque final perfeito para seu estilo de vida de alto padrão. Seu argumento confiante cai perfeitamente, deixando toda a sala em silêncio atordoado. So-yeon conclui sua apresentação com um sorriso confiante, perguntando se há alguma pergunta. A resposta é esmagadoramente positiva, com os executivos murmurando sua aprovação. Eles concordam que seu plano é bom, sem objeções. Aliviada e vibrando de entusiasmo, So-yeon começa a encerrar, pensando que está livre. Mas justo quando ela está prestes a finalizar, uma única mão se levanta, silenciando a sala. Um executivo mais velho e sério fixa seu olhar nela, anunciando que tem uma pergunta.